Agora no Metrópole Mais, com Cristina Miranda e Stephanie Suetic. Metrópole Mais. 3h07, está começando aqui o Metrópole Mais. 3h07, no dia 17. Tem problema nenhum. Só um dia como outro qualquer. Será? Não sei. Porque a gente vai falar de um tema aqui hoje. Que outro dia eu vi uma tirinha, eu achei tão interessante. Onde você estaria se pudesse fazer tudo o que você quer? Aí a pessoa respondia, presa. Porque o estresse provoca isso. Como ninguém quer ficar preso, a gente vai seguir. A gente vai falar sobre estresse, como combatê-lo e que repercussões ele tem no nosso corpo, porque são muitas. Tem gente que fica com placa, tem gente que fica com dor no estômago, tem gente que fica com dor de cabeça, tem gente que não controla a raiva, quer matar um. A verdade é essa, a gente está falando sobre isso. Ainda mais nessa semana que começou com bancos e cadeiras, nada mais propício do que se falar sobre o controle do estresse. Vamos lá, gente, nada de bater no coleguinha. Eu queria saber se existe esse mundo ideal para a gente Vamos conseguir, descobrir. né, esse feito de controlar o estresse. Vai descobrir hoje. A pergunta de milhões da tarde de hoje, hein? A gente vai descobrir hoje, Stephanie? Será? Eu acho. Eu acho que ele vai contar pra gente. Zé Silva é a única pessoa que eu conheço muito tranquila, e aí é de verdade. Também é porque ele gasta o aborrecimento dele com a gente. Não, eu acho que ele é blindado. Você olha a fisionomia de Zé Silva, ele é blindado. Você se aborrece com alguma coisa, Zé? Se aborrece com alguma coisa? Nunca? Com aquele sorriso? Nunca se aborreceu? Nunca? Eu tenho medo dessas pessoas, porque no dia que você aborrecer, mata a outra. É guardado. Será? Não? Ainda bem. Eu vou tomar um curso com o Zé Silva, que é o que resta pra gente. Mas vamos lá. Liguem pra cá, 35055000 é o telefone. Você pode mandar mensagem via WhatsApp, é o mesmo número aqui da rádio. Pode ser mensagem de áudio também, se você preferir. 35055000. A gente também está ao vivo no YouTube, youtube.com/portal Metra 1. Eusa já está aqui, como deve ser. Marcando presença. A primeira que aparece. Eu sei que ela vem de sintonia e fala com a gente. É muito bom. E quem já está aqui no WhatsApp também é Gal. Já dizendo aqui, oxe, eu já estava presa há muito tempo. Só para limpar uma coisa que eu já estaria presa por pegar um safado que joga lixo na rua? Também já estava presa por falta de educação na hora que a pessoa vai pegar o transporte público. Vixe, estaria presa por um monte de coisa. Já entrou aqui Gal na conversa. Eu vou procurar. Ou seja, fatores estressores. O que é que estressa cada pessoa? Acho que isso deve ser também muito individual. Assim como as repercussões, né, Cris? Como você trouxe no início. Será que vai doer o estômago? Vai doer a cabeça? Vai impactar no nosso corpo de uma maneira geral? Vai ter dor? Vou já anunciar aqui os nossos convidados da tarde de hoje para vocês que estão aí. E eu tenho certeza que sobre essa fórmula mágica para a gente cuidar do estresse, gerenciar ele e principalmente não deixar penetrar, que Zé Silva já é blindado, mas a gente aqui eu acho que não. Dr. Walter Viterbo, anestesiologista, acupunturista, clínico da dor aqui conosco. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. Que bom estarmos aqui para falarmos de um tema tão importante como o gerenciamento do estresse. Essa é a pergunta Você é de milhões da estressado? tarde. Quem não é? Aquele momento de constrangimento. 93% da população mundial tem algum grau de estresse. 83? 93%. 93? A depender dos países, varia de 70% a 90%. A média, 86% em geral da população do mundo tem algum grau de estresse. Não necessariamente um estresse importante, pesado, constante, mas todo mundo tem. E eu já aproveito para dizer que estresse é uma resposta natural do nosso corpo a estímulos, a fatores estressores. E o grande desafio é exatamente identificar esses fatores estressores, tentar se afastar deles ou administrá-los, porque a resposta a eles sempre vai acontecer. Isso é fisiológico, isso é sobrevivência. O nosso corpo está preparado para qualquer tipo de ameaça ou risco fazer com que a gente se modifique, se prepare e se proteja. Então sempre vai acontecer a nossa resposta. Onde é que está o segredo? É exatamente nos fatores estressores. A Gal já falou aqui quais são os fatores estressores dela. Olha, aqui na nossa bancada hoje também, Dr. Marcos Barreto, ele que é médico clínico geral, gastroenterologista, também atua nessa área. E é o médico da APS, da Atitude Saúde. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos. Boa tarde a todos da bancada. Boa tarde também ao colega aqui. É um prazer mais uma vez estar aqui, poder conversar um pouco, debater e ter a oportunidade
numa semana tão importante, num tema tão importante, né? Da semana de prevenção ao estresse, um tópico recorrente em todas as especialidades. E vai ser um prazer. Estamos aqui para... Vamos aproveitar para explicar para o nosso ouvinte o que significa essa sigla APS, para quem está aí ouvindo, Bom, não sabe exatamente o que é na prática. A APS é a Atenção Primária à Saúde, né? A gente, como operadora, hoje, a gente acredita, na verdade, nesse modelo de saúde, né? De porta de entrada. Então, os nossos usuários, eles passam por uma triagem e eles têm um segmento longitudinal com o médico generalista. A gente acredita que esse segmento crônico, né, das doenças crônicas, entre elas a parte emocional, possa ser melhor gerenciada com o médico de acompanhamento desde o início, que possa classificar o paciente e criar mecanismos de prevenção de doenças. Então, nosso objetivo aqui não é tratá-las, é como prevenir, para a gente poder ter uma melhor qualidade de vida e fazer essa prevenção à saúde. E é assim que a gente cria métodos e protocolos, enquadra os pacientes nesses protocolos e desenvolve essas ações. Isso seria, talvez, similar ao que a gente conhecia antigamente como médico da família, aquele que vai conhecer ali seu histórico, que vai cuidar da prevenção, que vai entender o contexto de saúde individual de cada pessoa? Sim, o caminho seria justamente. esse, né? Sempre que a gente está buscando essas entrevistas, essa é a primeira pergunta, né? Então, eu acredito que seja, sim, esse retorno daquela figura, daquele médico que seja da família, né? Essa é a palavra. Mas que o principal, na verdade, nisso é a relação. A relação de confiança que sempre existiu daquele médico que seja referência para aquela família. E a gente sabe que aumentando a relação de confiança do médico-paciente, a gente aumenta também a adesão ao tratamento proposto. Então, a gente faz o diagnóstico e o paciente, quando confia naquele determinado médico, ele vai acatar e vai ter uma melhor adesão ao tratamento que for proposto a ele. O que mais acomete quem é muito estressado? Falando do muito. Porque tem os vários níveis, né? Eu aqui, por exemplo, só um pouquinho. Depois quero saber como é que eu faço. Mas só um pouquinho é uma coisa. Para entender essa escala do estresse? Quem é muito estressado, e o corpo sofre bastante. E a gente vê muita gente que tem, além de dor de cabeça, tem problema de gastrite, de intestino sensível. Tem algumas coisas mais novas aparecendo. O que mais se sente quando o corpo vai lá? Onde é que ele pega, gente? Qualquer lugar? Eu acho assim, o Val tem até mais propriedade para poder falar sobre isso, mas sim, independente da área de acometimento ou da especialidade, o estresse vai ter complicações em todas as determinadas áreas. Na nossa área mais específica, da gastroenterologia, sim, são as doenças psicossomáticas, a parte de dispepsia funcional e hoje muito presente a parte de síndrome do intestino irritável também, que é um diagnóstico, um diagnóstico ainda mal elucidado, mas através dos critérios de Roma, a gente faz uma exclusão de determinadas doenças do aparelho digestivo e a gente classifica esse paciente como síndrome do intestino irritável. E a gente sabe dessa relação do eixo cérebro-intestino está diretamente ligada. E os pacientes que sofrem de distúrbios emocionais, de estresse, ansiedade, depressão, eles são mais vulneráveis a desenvolver essas doenças do trato gastrointestinal. E aí eu imagino, é preciso tratar primeiro o intestino, que está irritado, e depois tratar a fonte do estresse. Por exemplo, você me disse que pode ser uma depressão ou uma ansiedade, sim, ou alguma ligada a isso. É preciso primeiro tratar esse intestino que está em crise, está lá sofrendo, e depois ou é junto? Ao contrário, eu acho que é identificar a causa, né? Sim. Então, quando a gente faz a identificação do fator causal, sendo este a depressão, a ansiedade, é tratar primeiro o que está levando a isso. Não adianta a gente tratar somente e eu ter a visão somente do intestino, e a gente volta ao tópico aqui, APS, né, da visão geral do paciente como um todo, não como uma subespecialidade. E a gente consegue ver o paciente como um todo e tentar evitar que aquilo se desenvolva. Então, acho que esse é o foco do nosso trabalho. Como é que faz isso, hein, Val? Na verdade, esse é um grande dilema, né? Na medicina tradicional chinesa, na acupuntura, tem uma área que você fala assim, trata primeiro a raiz ou a manifestação. Isso, que é mais ou menos isso que você colocou. Eu tenho gastrite porque eu sou estressado. E aí? A depender do quadro, às vezes é necessário você tratar simultaneamente. Porque você tem um quadro importante de dor estomacal, por exemplo, ou outras questões que o estresse pode trazer, como psoríase, né? Que os problemas de pele,
a própria parte, obstipação, a pessoa fica presa, ou então tem diarreia. Vai ter um concurso amanhã, e aí tem diarreia porque tem estresse com o concurso. Mas não só na área gastrointestinal, né? Principalmente na parte do sono, a ansiedade, a palpitação, a taquicardia, os riscos hemodinâmicos de um AVC, até de um quadro de hipertensão descontrolada. Também na área endócrina, né? A diabetes piora, você aumenta a glicemia. Porque quando você está preparado para lutar ou fugir, o seu corpo lhe transforma num animal, num guerreiro. E isso faz com que você, por momentaneamente, tenha uma estrutura para aceitar. O grande problema, que é o que acontece hoje, é quando esse estresse se torna constante, quando os fatores estressores estão mantidos por muito tempo e você está reagindo e se preparando para lutar ou fugir por um longo período. O seu corpo não aguenta. Eu cito sempre o exemplo, você tem um carro que você vai viajar a 250 km por hora. Logo, logo ele vai quebrar, ele vai bater o motor porque ele não aguenta estar em alta o tempo inteiro. Então, os fatores estressores mantidos por muito tempo fazem com que a pessoa tenha que se adaptar, se preparar como se fosse para lutar ou fugir, só que 24 horas. Então ela não dorme direito, ela já está estressada, e aí ela tem as alterações clínicas, endócrina, alteração gastrointestinal, cardiológica, de pele, emocional, de insônia, e mais, né, os descontroles, aí não pode deixar de falar do que aconteceu domingo, um descontrole, né? Então o ator estressor constante gera com que aquela pessoa tenha o que a gente chama assim, olha, estourei. Sabe aquela coisa da gota d'água, do copo de leite que encheu, essas gírias? Isso é real. As pessoas têm tolerância, todas têm, mas cada um tem seu tamanho. Tem gente que é conhecido pelo pavio curto e às vezes até mais saudável. Pior, como você disse, né? O meu amigo que fica contido. Muito cuidado com os contidos. Tá vendo? Os contidos adoecem muito. Doença da tireoide, por exemplo, é aquela coisa que eu queria falar e não falo. Eu fico guardando. Então, também a pessoa contida, ela chega um momento que ela vai derramar o copo de leite, ela vai explodir, porque todo mundo tem limite. Quando a gente fala desse estresse crônico, né, e principalmente da manutenção desses fatores estressores, isso seria similar àquilo que a gente fala, olha, fulano está somatizando, ele vai somatizando problemas, questões, e aquilo ali vai impactando, digamos, fisicamente no corpo? Literalmente, somatizar é o corpo falar. O que é somatização? É eu colocar para fora algo que está aqui para dentro. Então, quando você fala em estresse crônico, não está falando em intensidade, está falando em tempo. O estresse agudo é aquele que é curto, o estresse crônico é aquele que é prolongado. Então, se os fatores estressores estão mantidos, tem dois caminhos. Ou você se afasta daquele fator estressor, ou você se adapta àquele fator estressor. Então, eu venho de um tempo que eu não via muito trânsito, né? Há 30 anos atrás, quando a gente ia para a faculdade, 10 minutos antes chegava. Hoje, menos de meia hora, você não foi demorado. Então a gente vai adaptando a nossa tolerância, a gente já começa a admitir que tem mais carros na rua e que, infelizmente, o trânsito é mais lento. Então você tem dois caminhos. Ou você muda o fator estressor, ou você muda a sua percepção daquele fator estressor. A gente tem visto, inclusive, uns surtos assim, que lembram aquele filme antigo, Um Dia de Fúria. A gente teve agora, nessa terça-feira, ontem, hoje é terça. Na farmácia, né? Na farmácia, um funcionário da farmácia, não tem ainda mais informações. Quebrou o carro do cliente. Laura. Diz que quebrou prateleiras, quebrou o balcão, saiu, pegou um ferro e quebrou o carro inteiro de um cliente. Em surto. Aquele outro que se zangou, a gente não sabe os detalhes, que parou o carro em frente a um supermercado, o carro estava pegando fogo, a mulher vai buscar ele. As informações que vieram é que ele pediu extintor emprestado, deram um segundo, o terceiro, não tem mais, chega, tá bom. Enfim, não sei exatamente o que aconteceu, mas ele volta com o carro da esposa e invade o carro. Invade, que ele podia ter matado uma pessoa, esse podia ter provocado, né? Alguma... Exatamente, algumas. Em surtos, a gente tem visto esses surtos com mais frequência ou as pessoas estão filmando mais? Eu não sei dizer. As duas coisas. Eu acho que se filma muito mais, mas obviamente o mundo está mais doente. E vamos dar aqui um agravante que foi a pandemia. A pandemia piorou e adoeceu muito mais pessoas, né? As pessoas tiveram que ficar trancadas de casa, seus projetos, muita gente foi ter problema econômico, faliu, muita gente teve seus projetos adiados. Então, assim, quem já tinha condições psicológicas alteradas, o Covid tem que ser relevante, né? Tem que ser levado em conta. Mas, assim, tanto está se filmando mais, está se noticiando mais, existe uma comunicação mais efetiva dos fatos, quanto a população está realmente mais adoecida. Tem até uma pergunta aqui de anônima, ela fala: sou uma pessoa ansiosa, tenho uma vida estressante, tudo vem na pele. Meu rosto fica cheio de dermatite, sinto um dos olhos tremer. O que poderia me ajudar a conter ou amenizar essa situação? Pronto. Esse exemplo clássico é o que Stephanie disse mais cedo, somatizar. O vulcão, ele entra em erupção.
Então é mais ou menos isso. Sua pele começa a ter a acne, a ter as psoríases, as alterações, porque dentro do corpo chegou no momento que você está explodindo, ou seja, você está passando do seu limite, que é o que acontece com o exemplo anterior também de quem tem o dia de fúria. Todo mundo tem um limite e tem que identificar isso e procurar ajuda, pois se não fizer isso, inevitavelmente em algum momento vai explodir e tomar atitudes ruins, como você citou vários exemplos aí. Quando a gente vem com essa coisa de tentar entender, olha, a gente está, como o Cris falou, registrando mais, ou essas situações estão acontecendo mais, aí a gente vem para a pergunta da ouvinte que falou, olha, eu estou muito ansiosa. A gente já teve a OMS que classificou o Brasil como o país mais ansioso do mundo, inclusive isso antes da pandemia, e a gente tem aí uma crescente de diagnósticos de depressão. Essas duas situações estão intimamente ligadas com o estresse? Com certeza. Na verdade, a gente vai chamar isso de doenças emocionais, né? Tanto a ansiedade, quanto o estresse, quanto a depressão, elas são na mesma linha, né? Ela vai só de graus. Na medicina chinesa, a gente chamaria de yin e de yang, mas são doenças, são desarmonias. Então, muitas vezes um paciente estressado, ele pode estar um dia deprimido e no outro dia quebrando o supermercado, porque ele tem alterações na sua saúde mental. E precisa ser tanto tratado na psicologia, quanto na psiquiatria, quanto na própria clínica geral da medicina, porque certamente vários fatores dele estão alterados, não somente o emocional. Como é que é feito esse diagnóstico? Que assim, quando você descreve pra gente, leigo, lá de cá, me vem logo uma bipolaridade. Esse diagnóstico tem que vir. E dá para sair esse diagnóstico? Na verdade, o paciente ele vai ter esse comportamento. Tem 3 dias dentro de casa sem tomar banho, aí no outro dia ele vai no shopping e compra a loja inteira. Então ele tem um comportamento oposto. Um dia ele está na depressão, no outro dia ele está na mania. Então são alterações que são necessárias realmente a intervenção psiquiátrica, tanto de medicamentosa quanto o apoio psicoterápico. Claro que a acupuntura pode ajudar, todo o mindfulness, né, a yoga, reiki, massagem, tudo ajuda. Mas é um paciente que precisa realmente ser acompanhado e destaco aí, estamos no amarelo, né, no setembro, os riscos do suicídio. Esse tipo de paciente também pode atentar contra a própria vida por não ter, às vezes, consciência, às vezes, do que ele está fazendo. Aqui tem uma pergunta, já vou jogar direto aí para Dr. Marcos Barreto aqui conosco também, nossa ouvinte Ara, ela diz boa tarde. Gostaria de saber qual o sintoma do intestino irritado e qual seria o tratamento, como perceber, né, suspeitar desse diagnóstico. Vamos lá. Primeiramente são associações de sintomas obrigatórios e com sintomas associativos, né? Dor abdominal, alteração do hábito intestinal, ou para obstipação, ou para diarreia, né? E essa frequência, na verdade, da dor, pelo menos uma vez na semana, nos últimos 3 meses, tem que ter tido pelo menos uma vez na semana essa frequência associada ou não à alteração do hábito intestinal, empachamento, sensação de gases, né? E quando a gente faz essa anamnese desse paciente, a gente vai afastar outras doenças que possam vir associadas. Entre elas, as intolerâncias alimentares, que também são comuns no nosso meio, lactose, glúten, afastar a doença celíaca. E até mesmo o paciente que tem o perfil acima de 45 anos no screen, né, no rastreio do câncer coloretal, afastar também com colonoscopia. Então, entra aí com diagnóstico diferencial, mas principalmente a gente vai ver o paciente como um todo e identificar se ela tem alteração do eixo cérebro-intestino. Ela tem também condições psicossomáticas associadas, ela tem ansiedade, ela tem depressão, e a gente vê na prática essa associação é muito presente. É uma condição inflamatória, hoje se fala tanto, né? Olha, a gente está com o organismo inflamado, vamos fazer uma alimentação anti-inflamatória, e hoje se fala tanto de inflamar e desinflamar, tem relação com isso? Vamos explicar também o nome já diz, né? A gente está falando sobre ela aqui específica, né? Síndrome do intestino irritável. Então, é uma condição inflamatória, mas como eu falei, ela é mal caracterizada ainda na literatura desse diagnóstico. Mas na prática a gente vê que ela é uma associação com esses fatores psicossomáticos de ansiedade, estresse. E o tratamento também se deve, como eu mencionei há pouco, com medidas comportamentais associadas com as medidas de terapias medicamentosas, né, quando possível. Então tem tratamento. Tem sim, tem tratamento. E dá para passar dessa fase, aí o intestino volta a melhorar, e aí, se a causa for o estresse, controla-se. Aí que tá, né? É o mais difícil controlar, na verdade, os fatores causais. Mas aí a gente vai, sim, afastando outras causas associadas, tratar essa parte aí de medidas comportamentais, com atividade física, outras medidas também terapêuticas, como o colega citou aqui, né? A acupuntura, yoga,
melhora da qualidade de vida como um todo. E a gente consegue, sim, controlar, não curar. Curar é uma palavra muito forte para essa patologia em si. A gente sabe que tem uma recorrência muito frequente, né? Período de remissão, períodos de instabilidade da doença, mas... É nova pra gente, ou não? Eu não conhecia. Não. Ouvi falar há pouco tempo, assim, com mais frequência. Talvez essa frequência, pela associação também das doenças psicossomáticas estarem mais frequentes, principalmente pós-pandemia, a gente tem escutado mais também. A gente está focando na parte gastrointestinal, mas em outras áreas também, né? Aí tem um ouvinte, André, que colocou aqui no nosso YouTube, está acompanhando ao vivo, está no chat, diz: como podemos ajudar alguém? Eu imagino que seja na condição de estresse crônico, talvez, ou que está precisando desse suporte. Citamos aí a campanha Setembro Amarelo, principalmente com esse foco na prevenção do suicídio. Existem caminhos para auxiliar e dar suporte? E aí eu imagino, como a gente falou, muitas vezes a própria pessoa não consegue identificar que ela está dentro daquele ciclo ali do estresse. Tem que ter alguém do lado para pegar a mãozinha, levar, vamos identificar aqui. Como é? Exatamente. E é bom chamar a atenção que às vezes as pessoas têm aquela síndrome de super-homem, de Mulher Maravilha, né? Tem pessoas que não se permitem nunca adoecer. Elas são geralmente aquelas pessoas que estão segurando a onda da família, que são aquele pai famoso, aquela mãe famosa. Então, assim, esquece que são seres humanos. Mas, assim, simples modificações de hábito. Roer uma caneta, alterar o sono, alterar a parte gastrointestinal, a pele, gripar com frequência, diminuir a imunidade. O corpo vai falando, vai dando fatores. A intolerância, começa a ficar impaciente, começa a ficar irritado, começa a alterar o humor, começa a alterar o intestino no sentido de muita fome ou pouca fome. Então, o que se percebe é que há um desequilíbrio ali, que os fatores estressores estão constantes e aquela pessoa está adoecendo. Então, cabe aos familiares, cabe às pessoas que estão próximas identificar, olha, aquela frase que o estressado odeia de ouvir, mas você está estressado, hein? Tecnicamente não é a melhor forma, mas... Não é. Mato na mesma hora. Agora até levantei. Como assim? Mas é um teste, né? Se você disser pra pessoa, você tá estressado e reagir, pronto, fechou o diagnóstico. Você tá estressado? Não tô não. Então tá mesmo. Você sabe que você tá. Meu Deus então, assim, do céu, meu mas Deus. é um caminho. Dizer, olha, eu sei que você tá diferente, né? A gente poderia ver o que tá ali deixando assim zangado, porque você tá diferente, você tá roendo caneta, você tá alterando seu intestino, você tá alterando seu sono, você tá impaciente, você tá com respostas mais rápidas, mais curtas, sua tolerância ao pavio diminuiu. O que a gente pode fazer para te ajudar? Esse é um caminho didático. Ou aquele de choque, né? Tá estressado, bora tratar. Aí vem, às vezes, aquele paciente que diz: mas eu fui sempre assim. Pois é, mas você vai adoecer. Você é um ser humano. O carro 0 é 0, mas depois ele quebra. É a mesma coisa. Ninguém... E tem, né? Lógico. Chegam não tem... esses aí que além de com dar certeza, aquele... não reconhece. Não tô. Ou então diz: não, eu sempre fui assim, não mudei nada. Eu já vi uma vez chegar um casal em que o marido falava assim: o que mais me irrita é que ela é muito calma. Ele não se conformava que a mulher era tranquila. Eu conheço não, assim. Não me conformo com a calma dela. Briga e não tem resposta. Calma, como é que pode? Eu tô aqui, a minha, ela tá ali lendo livro, como se nada tivesse acontecendo. Então a paz do outro, até a paz do outro incomoda o estressado. Deve ser isso, Zé. Olha. Tá tudo bem pra ele, olha lá. Zé é assim, sorriso. Vocês que acham. Não, ele é tudo tranquilo, mas ele pega no pé. Tá bem na hora, exatamente, dele Você acha que é assim que ele bota o estresse pra fora, por isso que ele não guarda nada. Ele bota com a gente aqui. Tá na hora, tá certo. A gente vai ali na redação saber como é que anda o trânsito aqui em Salvador com Luanda Costa. Intervalo e a gente volta já já falando mais sobre estresse. O trânsito na metrópole. Olá pessoal, boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o Metrópole Mais. Bora conferir como é que estão as principais vias da cidade. Olha só, o trânsito está intenso na Avenida General São Martins, sentido subúrbio, ali entre a entrada da Rua Candinho Fernandes até o final do viaduto dos motoristas. O mesmo acontece sentido Iguatemi, nas imediações da entrada dessa mesma via, a Candinho Fernandes, até o Largo do Retiro. Partindo daí para a Cidade Baixa, o trânsito está intenso na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, desde a Feira de São Joaquim até o Largo da Calçada. A retenção também na Avenida Dom João VI, sentido Fonte Nova, próxima à Rua Valdemar Falcão, entrada da Ladeira do Acupe e também seguindo para o viaduto Ogunjá. A Avenida Paralela está lenta ali entre a Passarela Shopping Salvador e a rodoviária, como de costume, no sentido centro. O mesmo acontece no sentido aeroporto, entre o Shopping Paralela e o bairro da Paz, com muitos pontos de retenção na via.
E para quem segue para a Avenida Mário Leal Ferreira pela Avenida General Graça Lessa, vai encontrar lentidão desde o início da via Abunucô até a entrada da Avenida Vasco da Gama. Trânsito livre ainda na Avenida Frânio Peixoto, tanto no sentido comércio como no sentido Paripe. E na Rua Silveira Martins, no sentido Cabola e também Saboeira. Então, bora ter paciência aí no trânsito, sem estresse. É isso, Luanda Costa para o Metrópole Mais. Querido ouvinte, querida ouvinte, um governo presente é aquele que pensa no futuro e em quem faz o futuro. A juventude baiana tem um papel fundamental na nossa transformação social. E é por isso que o governo do estado chega junto, ouvindo, criando oportunidades e investindo em educação, cultura, tecnologia e programas sociais para juventudes da Bahia. A gente está falando do Bolsa Presença, que dá aquele apoio financeiro, mais estudo e mais futuro, que garantem uma renda para quem estuda. Educa Mais Bahia, com esportes e cultura de qualidade, além do primeiro emprego e Partiu Estágio, que abrem portas para o mundo do trabalho. E olha, tem muito mais! Sou Juves, é governo presente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Metrópole Mais. A rádio da cidade, Metrópole FM. 50. Quem votou em Hilton 50, vota professor Hamilton 50-150 para vereador. É Salvador de corpo e alma, em defesa da educação, serviço público e direito à cidade. Vote 50-150. Salvador não tem justiça social. Como vereadoras, defenderemos a saúde, a educação e a diversidade religiosa. Cristiane Pita. Maria Auxiliadora. Márcia Pita. Bancada Umbutu 50005. 50. As vacinas contra gripe e Covid estão disponíveis em Salvador. A vacina é a melhor forma de reduzir os casos graves, internamentos e óbitos causados pela gripe e pela Covid. E você encontra os imunizantes em nossa cidade. Confira os grupos prioritários e já podem se vacinar no site saude.salvador.ba.gov.br. Prefeitura de Salvador. De que adianta fazer um BRT para poucos e deixar milhares de pessoas sem linhas de ônibus? Não basta investir em uma orla bonita, é preciso fazer mais pelos bairros que mais precisam. Não basta fazer festas de verão e no resto do ano ser a capital do desemprego. Não adianta mudar a imagem, tem que mudar a vida das pessoas. Geraldo e Fábia, para cuidar da cidade inteira. Em 2024, faça sua escolha profissional valer a pena. Venha de nota Enem ou vestibular, com bolsa de até 100% na UniFTC. E sua nota Enem a partir de 2012 tá valendo. É só fazer o vestibular ou usar a sua nota do Enem e concorrer a bolsa de até 100% na UniFTC, exceto medicina. Veja regulamento no site. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. Vote nos vereadores que estão com Bruno. Edson da União, 10122. Edson da União, junto com as comunidades, 10122. Esse sim, trabalha para quem precisa. Doutor Oliveira, 10400. Mais saúde e bem-estar para Salvador. Vote em Doutor Oliveira, 10400. Luciano Carvalho, 10233. Juntos por um Salvador melhor para a nossa gente. Vote Luciano Carvalho, 10233. Jairo Rosa, 10100. Mais emprego, mais saúde, uma Salvador mais justa e humana. Jairo Rosa, 10100, um homem de fé. Esfriou? Entupiu? O Inoa é logo ali. Espirrou? Tossiu? O Inoa é logo ali. A garganta arranhou? Doeu? Não é logo ali. O Inoa está em uma nova sede, mas continuamos aqui pertinho de você. Venha cuidar das doenças do ouvido, nariz e garganta em um ambiente ainda mais acolhedor e moderno, sempre preparado para te atender. Inoa. Mudamos para melhor, mas sempre ao seu lado. Rua Metódio Coelho, número 55, ao lado da sede antiga, Cidadela. No mês do cliente VitalMed, quem indica amigo é. Em setembro, indicando um amigo para se associar a VitalMed, você e ele ganham 50% de desconto. É a sua melhor chance de garantir o mais completo atendimento a urgências e emergências médicas 24 horas. Aproveite o mês do cliente e entre para a família VitalMed. Ligue 2202-8686 ou acesse vitalmed.com.br e indique. VitalMed, antes de tudo, com você.
Você viu o que a polícia fez? Reforçou o efetivo com mais de 270 novos delegados, investigadores e escrivães nomeados na Civil e entregou mais 57 fuzis e 15 submetralhadoras para reforçar as unidades operacionais. É o governo do estado investindo em mais força e inteligência para combater o crime organizado e proteger as famílias. Bahia, governo presente, futuro pra gente. A Bahia tem 6 das 10 cidades mais violentas do país. Enquanto isso, o vice-governador e candidato Geraldo tinha 33 seguranças e pediu mais 40. Escute o que Geraldo disse. A assistência militar do vice-governador são 40 homens. Lógico, não são 40 não, são 33. Eu estou pedindo ao governador mais 40. É, Geraldo, sua segurança está garantida. E a segurança do povo? Coligação, o trabalho não Hoje para. é o meu dia e o de tantos profissionais. É dia do médico veterinário, uma profissão diversa que vale muito. Vale a minha saúde através das vacinas para a população. Vale a garantia da qualidade dos alimentos lá de casa. E do meu restaurante. Vale a vida dos meus animais de estimação. E muito, muito mais. Uma homenagem do sistema CFMV, CRMVs, ao 9 de setembro, dia do médico veterinário. Médico com V de valor. Médico com V de vida. Muito mais informação. Metrópole Mais. Três horas e 37 minutos, de volta com o Metrópole Mais, para a gente seguir aqui nossa conversa hoje, falando sobre estresse, entendendo ele, principalmente as repercussões e o diagnóstico. A gente vai falar sobre isso nessa volta e reforçando para vocês. Aqui na bancada conosco hoje, Walter Viterbo, que é médico anestesiologista, acupunturista, clínico da dor. Também Marcos Barreto, que é médico gastroenterologista e que atua na APS do Atitude Saúde. A gente vai seguir falando de estresse, de repercussões gastrointestinais também. Tem muitas perguntas. Mas antes, vamos mostrar que já está aqui. Antes que minha amiga queridíssima Araci, ela que toma conta do grupo todo, sabe de tudo, está divulgando. Eu recebi essa mensagem antes de todo mundo, tá, gente? A divulgação que vai ser em primeiro momento aqui para todo mundo, no Metrópole Mais, o livro, o lançamento do livro de Walter Viterbo, Semear Sempre, tá aí a imagem, você tá vendo no YouTube, você vai ver. Vai ter o lançamento domingo, agora, às 4 da tarde até às 18, no restaurante Pecorino, no Salvador Shopping, e no dia 23, das 6 às 8 da noite, no restaurante Pereira, no Shopping da Bahia. E vai estar lá o livro. A gente quer saber o que tem nesse livro. Me conte tudo. Vamos lá. Isso aí é uma realização pessoal e também a certeza que eu estou deixando um legado importante para a sociedade, que são 12 dicas extremamente importantes para que as pessoas possam gerir e tratar seu estresse. Levei muito tempo pesquisando, estudando, e cheguei assim, a essa frase, né, que é semear sempre, onde cada uma dessas 12 letrinhas tem um direcionamento extremamente importante que, se o nosso ouvinte seguir, certamente ele tanto vai administrar quanto ele vai prevenir e até tratar o grau de estresse, né? Então, assim, quem quiser pegar uma caneta e um papel, vou falar rapidamente de cada um. Então é nisso aí que está aquela resposta da pergunta de milhões do outro bloco que eu falei. Como é que a gente vai gerenciar, cuidar disso tudo aí para não sofrer tantos impactos, né? Pronto, então são 12 dicas, não precisa nem seguir tudo, que muita gente não vai se encaixar em tudo, não precisa. Mas vamos lá, semear começa com a letra S e a gente começa com sono. Depois a gente tem a letra E, que são exames preventivos. Vamos chamar a atenção que está chegando aí o Outubro Rosa e o Novembro Azul, os 2 cânceres mais frequentes no masculino e no feminino. Letra M, metas. Trace metas exequíveis, tem gente que traça metas que pioram o estresse. Letra E de semear, está falando de exercícios. Claro que a atividade física vai ajudar bastante, prevenir dores, prevenir doenças e, obviamente, o estresse. Letra A de alimentação, você pode se envenenar ou se tratar com uma boa ou com uma má alimentação. E letra R de semear é relacionamentos. Muita gente tem relacionamentos pessoais, profissionais e familiares que podem ser saudáveis ou muito tóxicos. Então, semear sono, exames, metas, exercícios, alimentação, relacionamentos. Sempre. Me dê um exemplo aí, não tem? Me dê um exemplo aí do que a gente é. Pega aí o livro, me dá um exemplo de uma coisa que a gente precisa fazer e fazer
todo dia, para mudar esse hábito e ter uma vida mais tranquila? Então, você se alimenta, você pode escolher. Você dirige o carro da sua vida. Você pode pegar enlatados, embutidos, refrigerantes, e você pode pegar saladas, grelhados e hoje até os medicamentos que são considerados nutracêuticos, né? Que vão te ajudar a reequilibrar a sua flora, vão melhorar, inclusive, aquela síndrome intestino-cérebro que é da inflamação. Então, você pode dormir melhor ou não. Você pode se relacionar melhor ou não. Você pode fazer exames ou não. Você pode traçar metas ou não. Então, você dirige o carro da sua vida. Você toma suas escolhas, você toma suas decisões. Mas você precisa eliminar coisas da vida? Por exemplo, na alimentação. Porque eu digo que eu não elimino mais nada. Elimino gente chata e só mais nada. O resto vai ter que ser com uma parcimônia, com bom senso. Um dia, quem sabe, eu quero comer uma coisinha que tá lá em meio, né, mais açucarada, vamos dizer assim, ou enlatada, ou seja o que for. Não é proibido. E no outro dia, não é proibido. eu vou dar uma compensada, é isso? Tanto que nas dietas, normalmente, existe aquela dieta 7 dias, são 6-1 ou 5-2. Tipo assim, ó, final de semana eu vou fazer o que eu quiser. Segunda a sexta eu seguro a onda. Final de semana eu vou meter o pé na jaca, de segunda a sexta e tal. Aí a pessoa chega numa fase que no final de semana ela já não exagera. Mas ela toma o refrigerante, ela toma a cerveja, ela come o acarajé. Claro, a gente tem que viver, senão você vai ficar triste, deprimido, e aí você abandona. Então, nada radical. Né? Essa noite eu preciso ir para uma festa. Aí eu não vou porque eu tenho que dormir 12 horas, 8 horas. Não, você vai para sua festa. O que a gente está falando de equilíbrio? Tudo pode, mas com parcimônia, com equilíbrio. E cada um com sua saúde. Quando você tem 20 anos, você pode muito mais do que quando você tem 60. Então, é importante também ajustar as demandas, né? Quem pode mais, quem pode menos. Falamos do semear e o sempre. Então vamos pro sempre, né? São mais 6 letrinhas que também são muito importantes. Já semeamos, agora vamos semear sempre, né? Primeira letra S, agora a gente fala de sexualidade. Um tema extremamente importante, que tanto vai ser estressor, quanto vai ser bem saudável. A pessoa apaixonada, mano, num relacionamento saudável, ela certamente vai ter momentos de relax. Ao contrário de relações tóxicas, doentias, relações que você hoje sofre, aquele tipo de pressão, aquelas, né? Não vamos nem entrar em muito detalhe, mas assim, é claro que se você tiver relações ruins, você vai se estressar. A letra E fala de escolhas, e eu acho essa uma das letras mais importantes. Eu já citei aqui, você dirige o carro da sua vida, você faz escolhas. Escolha estar ali ou aqui, escolha não se importar. Por exemplo, fatores estressores. Eu dou exemplo aqui de minha mãe. Ela se estressava porque a moça que limpa lá em casa não varria debaixo da cama. Escolha não se importar mais, porque ela vai continuar não varrendo, ou escolha trocar dessa moça e botar outra. Tome escolhas para você tomar decisões. Escolhas é isso. Então, essa de sexualidade é de escolhas. IME, esse é a pior de todas, medicamentos. Quando realmente você precisa usar remédio para tratar o estresse, você chegou no nível de negligenciar todas as outras 11 letras. Mas, infelizmente, existem casos que vai ter que usar remédio. Às vezes você não negligenciou, não, mas às vezes é necessário, porque é químico. Isso, negligenciou assim. Você não tomou todas as outras atitudes, só restou essa. Se você tivesse feito tudo, talvez não fosse necessário. Talvez, mas tem uns momentos que, até mesmo quando você fez tudo certinho, ainda assim, talvez seja melhor até. Você tá com um corpo mais saudável para receber aquela medicação, mas coitado, né? Sempre que seja a última letra, a letra M de medicamentos. E a primeira de todas é agora, práticas complementares. Começo pela acupuntura, que é a minha área, mas todas elas. O mindfulness hoje está comprovado em diversos artigos científicos a importância dele, até para tratar fibromialgia, tratar doenças como depressão, tratar dores, simplesmente com atitudes saudáveis. Com a terapia cognitiva comportamental, com a yoga, com a massoterapia, com o reiki, uma série de outras atitudes bem saudáveis, que são o oposto da medicação e podem ajudar bastante. Aí a gente volta para aquele número que você deu lá no começo, que é o de 96% das pessoas no mundo tem algum nível de estresse. E aí quando você fala, vamos seguir uma vida mais saudável ou mais tranquila, o escolher tem uma resiliência, mas você vai, né? Vamos lá, respira e vai. Você pode escolher. Mas a gente está falando de uma população que é pobre, que às vezes não tem escolha e que não pode nem escolher o trabalho, ou se o chefe é um horror, ou se não é aquilo que ela gostaria de fazer, ou ela tem que pegar um transporte que vai levar muito tempo, ou uma série de questões. Tá, ela tem aquele nível que é mais difícil de sair daquele ponto de estresse. E ela também não tem a oportunidade ou a possibilidade de contar. Ou tem. Num SUS, por exemplo, posso ter uma acupuntura, eu posso ter uma massoterapia, eu posso achar um núcleo que faça um relaxamento, ou enfim, para que aquilo compense. Existe?
Sem dúvida, você está trazendo uma coisa extremamente difícil, né? A gente tem que falar da desigualdade social e, infelizmente, obviamente, o pobre tem muito menos acesso à saúde. Às vezes não tem o plano de saúde, não tem a condição econômica de pagar o particular e, às vezes, as instituições públicas não oferecem, ou até quando oferecem, não oferecem na quantidade. Porque, assim, você até tem as práticas complementares no SUS, mas você tem 1 milhão de pessoas que acessam esse serviço. Você não tem como atender todas as pessoas, porque você... Infelizmente, existe uma estrutura desigual no nosso país há 500 anos. Então, essas pessoas que são as que mais precisam, as que mais sofrem, as que têm mais problemas econômicos, mais problemas nos trabalhos, são mais exploradas, são as mais sofridas e que têm menos oportunidades. Isso é uma realidade, vamos dizer, do país. Mas é possível fazer pequenas ações, às vezes, que as pessoas que estão ouvindo a gente entendam que é possível para... Eu sei, a vida não está fácil. Então, aí você vai para o alternativo, tá? Eu posso caminhar na praia, eu não tenho dinheiro para academia, eu posso tomar um banho de mar, eu tenho um domingo para relaxar, eu posso dormir mais no meu feriado, eu posso tentar ter atitudes, mesmo com menos recursos, que tentem me ajudar a diminuir meu grau de estresse. Existem possibilidades, obviamente, mesmo para os que tenham menos recursos. Então é possível. É possível, precisa adaptar, mas é possível. E aí eu queria entender, doutor Marcos também e doutor Walter aqui, eu acho que principalmente quando a gente vai receber um paciente que tem uma queixa, como é que separa as questões, por exemplo, orgânicas, e aí principalmente na sua área de gastroenterologia, olha, se aquela gastrite ou se aquele sintoma de refluxo ou algo é de fato orgânico, é do corpo do paciente, ou tem aí uma questão fio relacionada ao estresse, ao emocional. Eu imagino que esse deve ser a grande questão para fechar um diagnóstico, é você separar essas duas condições. Olha, isso aqui é o corpo mesmo manifestando, não tem relação com o estresse. Ou tudo vai ter relação, não sei. O que a gente fala? Acredito que nem sempre, né? Boa parte das vezes vai ter uma associação, mas o mais importante, voltando ao tópico inicial, é esse tempo de consulta, né? Então você vai ter esse contato maior com o paciente, você vai conhecer o seu paciente e durante essa anamnese, essa consulta, ele vai ser colocado, né, de acordo com os seus sintomas e com o seu estado físico e mental. E aí, de acordo com isso, a gente vai criar um protocolo, vai afastar as causas não orgânicas, né? Solicitando quando preciso exames complementares e aí, quando feito o diagnóstico, fazer o direcionamento e o tratamento proposto. Aqui, inclusive, tem um ouvinte, Laís, ela diz, eu tenho muitas crises alérgicas, principalmente quando eu estou muito ansiosa ou estressada. É possível controlar essas crises? Tem relação, alergia com... Tem total relação. É uma das áreas, na verdade. A gente está só citando aqui a parte da gastro em específico, mas dermatológica, a parte da cardio, da neuro, e abrange muito. E essas lesões aí também, a gente citou aqui a psoríase, né, em relação ao estresse, é um dos fatores também, urticária. Então, essas lesões de pele que sempre com situações de estresse fazem surgir. Tem mais pergunta aqui. Aliás, aqui não falta. Acredito que todos nós estamos com a saúde mental por um fio. As pessoas estão intolerantes, egoístas, mais do que antes da pandemia, acredito. Aliás, outro dia eu vi Malu Fontes, querida, falando, e que foi verdade. A gente falava muito durante a pandemia, as pessoas vão sair melhores, vão repensar o mundo. Não, e eu falava, ela também falava, rapaz, mas não acredita assim na humanidade não, que vai dar tudo errado. Saíram muito piores, eu acho. Não sei o que vocês têm encontrado no consultório, mas as pessoas estão assim no limite. Temos ouvinte na linha. Zazá, tudo bom? Olá, boa tarde, meninas, tudo bem? Adorei o meninas. Meninas. Doutor Marcos Barreto, doutor Walter, assim, dois grandes médicos admiráveis. Obrigado. Gostaria de parabenizar a Metrópole pelo programa, pela presença de doutor Marcos, pela presença do doutor Walter, e dizer que eu estou aqui ouvindo, participando, dando essa audiência, porque nós precisamos nos apoiarmos e levar conhecimento de saúde para todos. Então, Stephanie, um abraço. Abraço, Zazá. Sempre bom ouvir vocês, falar com vocês e parabenizar pela iniciativa. Doutor Marcos, você sabe que você mora no meu coração, o aluguel é de graça, sabe o quanto eu lhe respeito, o quanto eu lhe admiro, o quanto a nossa relação é positiva em prol da saúde, da atenção primária para as pessoas.
porque independente de dinheiro, o propósito também instiga. Muito obrigado, gente, meninas, parabéns pelo programa e pela oportunidade. É sempre um prazer, né, escutar Zazá. E sempre que a gente fala de propósitos, a gente fala que a gente está aqui representando uma empresa justamente porque a gente tem propósitos semelhantes. Então, a gente tem valores semelhantes também e a gente acredita naquilo que a gente faz. Zazá, estamos juntos. Obrigado mais uma vez. E a gente tem essa ambição, né, de levar a saúde de qualidade a todos, independente do nível socioeconômico. E acho que a gente tem conseguido. Vamos lá. Temos mais aqui perguntas. Gostaria de saber se a acupuntura trata enxaqueca de TP. Enxaqueca. Quem teve sabe. Eu tive, por isso que eu botei no passado, não tenho mais. Mas quem tem, me conte. Então, eu digo que a enxaqueca, juntamente com a fibromialgia, é uma das doenças que mais sofrem de estresse. Por quê? Porque as pessoas às vezes não acreditam, porque são duas doenças em que não existe uma causa física. Né? Você quebrou o braço, você tem dor no braço, que o braço está quebrado. Você tem uma dor na barriga, que é uma apendicite, você tem apendicite. Mas a dor de cabeça e a fibromialgia são dores nociceptivas, nociplásticas. Ou seja, você não tem uma lesão. Então, muita gente que às vezes fala é mal respeitado, mal valorizado. Ah, você está fingindo, você está aumentando, você não quer ir trabalhar, você não quer namorar. Né? Sempre a dor de cabeça leva a fama de frescura. Então, quem tem a sua dor sabe o quanto deve ser valorizado, respeitado e tratado, né? A acupuntura tem grandes resultados, tem muitos trabalhos científicos que evidenciam, né, esses tratamentos. Clinicamente, eu já vou fazer 20 anos aí de consultório, nossos pacientes melhoram muito, alguns passam muito tempo sem vir. Você não está curada, você não cura da dor de cabeça, você passa fases e ela pode voltar, como o asmático pode voltar. Mas se você tomar as atitudes que não lhe causavam, né? Se você descobriu que não está causando, você não vai ter. Porque a minha causa específica, ela acabou. Então, ela não tem mais, por isso. Então, você pode ter outra dor de cabeça por outra causa. Mas todo mundo pode ter dor de cabeça, né? Não, dor de cabeça sim. Mas enxaqueca é uma coisa muito particular. Eu sofri durante muitos anos. Tá. Então, assim, respondendo, a acupuntura, sim, pode ser utilizada e normalmente é utilizada tanto como método alternativo, ou seja, tira seus remédios e usa só, como complementar, onde a pessoa usa as medicações eventualmente nas crises e usa a acupuntura como complemento para evitar mais crises. Aqui tem Ana também que diz, boa tarde, eu tenho um TAG já diagnosticada, mas nunca tive uma crise de pânico. Recentemente tenho sentido e ouvido as batidas do meu coração. Isso pode ser um sintoma de uma possível crise de pânico? Com certeza, né? Talvez o ouvinte não saiba o que é TAG, mas seria um transtorno de ansiedade generalizada. E, normalmente, essa pessoa que tem essa alteração, ela pode se cursar com crise de pânico. Às vezes entra no elevador, o elevador está cheio, ela se assombra, às vezes falta energia, ela fica assustada. Então, assim, é um quadro que necessita de uma atenção especial, principalmente do psiquiatra. Medo é uma coisa, ansiedade é outra? Totalmente diferente, né? O medo, você teme algo que pode lhe machucar. A ansiedade é você querer que amanhã seja hoje. Eu tenho ansiedade para vir aqui para Metrópole. Aí desde que eu vi, tô ansioso que eu quero ir lá, nunca mais vi Stephanie. Porque o ansioso vive no futuro, né? Exatamente. O depressivo vive no passado. Então, você precisa ajustar a sua necessidade e expectativa para que aquilo que era positivo não fique negativo. Às vezes fala, final do ano eu vou viajar. Desde já começa a sofrer porque vai viajar no final do ano, o que devia ser um fator positivo. Então, a ansiedade é o futuro no presente. Mas, por exemplo, quando você fala assim, você vê um elevador muito cheio, aí você fica... É uma ansiedade ou um medo? É diferente? Os dois juntos, né? Porque um causa o outro. Então, às vezes, a pessoa tem um pânico, tem acima do pânico, tem aquelas questões voltadas, por exemplo, a não estar em ambiente fechado. A claustrofobia, por exemplo. A gente tem um grande problema que é a ressonância nuclear magnética, que é um aparelho maravilhoso, mas assim, que ainda não evoluiu nem no barulho, aquele negócio que já fez, sabe que é super chato, mas principalmente a claustrofobia. É muito complicado. A gente deixa de realizar exames porque o paciente não aguenta ficar ali. A medicina precisa evoluir. Tanto o dentista tirar aquele barulhinho do não é possível que aquilo não evolua. E a mesma coisa a ressonância, né? Não é? Deixa de bobagem. Deixa de bobagem. Tudo na cabeça, tudo na cabeça. Não defenda seu esposo. Está tudo na cabeça. Que bobagem. Veja só. Cris, eu tenho certeza que esse negócio de ser humano tá puxado, viu? Não tem como ficar com dor de estômago, ouvindo paredão a noite toda e sair 5 horas da manhã para pegar o uso. Aliás, em sua homenagem, Gal, eu pedi a Jefferson Hora para colocar no YouTube o memezinho que tem sobre... Bota aí, Jefferson. Ali, onde você estaria se fizesse tudo que tem vontade? Preso. Né?
Com essa, a gente vai ali encerrar esse bloco. Vamos na volta para fazer aquele momento constrangimento, que vocês sabem que adoro. Que eu já perguntei aqui se eles tinham assistido Divertidamente. Não, vou fazer logo, né? Não dá tempo. Dá tempo. Divertidamente, que eu acho incrível, um filme para entender. Para criança, para adulto, para entender. Vocês se identificam com qual? Medinho, nojinho. É? Medo e nojo? Você viu? Divertidamente? Eu vi o primeiro, né? O segundo eu ainda não tive oportunidade, mas tenho filhos, né? E meus 2 filhos adoraram o filme. E é muito importante essa questão dos valores, dos sentimentos, essa descoberta, né? Esse primeiro contato com os sentimentos. Eu acho que a questão da felicidade, né? É sempre... Lá sempre vem. Quando fala assim, felicidade, eu falei, felicidade, tá. sim. Acho que... Stephanie, você continua na felicidade, Stephanie? Felicidade e ansiedade. Ansiedade, é verdade. Tem uma... O meu... Já disse várias Elas vezes. se alternam no comando. Eu fico de mão dadas entre a raiva e o nojinho. Ai, que delícia, hein? Vamos pro intervalo. Querido ouvinte, querida ouvinte, um governo presente é aquele que pensa no futuro e em quem faz o futuro. A juventude baiana tem um papel fundamental na nossa transformação social. E é por isso que o governo do estado chega junto, ouvindo, criando oportunidades e investindo em educação, cultura, tecnologia e programas sociais para juventudes da Bahia. A gente está falando do Bolsa Presença, que dá aquele apoio financeiro, mais estudo e mais futuro, que garantem uma renda para quem estuda. Educa Mais Bahia, com esportes e cultura de qualidade, além do primeiro emprego e Partiu Estágio, que abrem portas para o mundo do trabalho. E olha, tem muito mais! Sou Juves, é governo presente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Metrópole Mais. Esfriou? Entupiu? O Inoa é logo ali. Espirrou? Tossiu? O Inoa é logo ali. A garganta arranhou? Doeu? Não é logo ali. O Inoa está em uma nova sede, mas continuamos aqui pertinho de você. Venha cuidar das doenças do ouvido, nariz e garganta em um ambiente ainda mais acolhedor e moderno, sempre preparado para te atender. Inoa. Mudamos para melhor, mas sempre ao seu lado. Rua Metódio Coelho, número 55, ao lado da sede antiga, Cidadela. No mês do cliente VitalMed, quem indica amigo é. Em setembro, indicando um amigo para se associar a VitalMed, você e ele ganham 50% de desconto. É a sua melhor chance de garantir o mais completo atendimento a urgências e emergências médicas 24 horas. Aproveite o mês do cliente e entre para a família VitalMed. Ligue 2202-8686 ou acesse vitalmed.com.br e indique. VitalMed, antes de tudo, com você. Aniversário Atacarejo, trintou com mais de R$500 milhão. Melancia, abóbora ou repolho o quilo, 1,68. Tomate, cenoura, mamão ou chuchu o quilo, 2,59. Cebola, laranja, pimentão ou batata doce o quilo, 3,45. Banana, melão, manga o quilo ou abacaxi unidade, 3,78. Patinho ou lagarto o quilo, 28,80. Coxa e sobrecoxa com doce Uniabes o quilo, 7,55. Vem economizar e concorra. Você viu o que a polícia fez? Bateu mais um recorde na redução da violência na Bahia. Agosto de 2024 foi o mês que teve o menor número de mortes violentas dos últimos 12 anos. Uma queda de 34,5%. É o governo do estado e as polícias trabalhando com firmeza para proteger as famílias. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Hoje é o meu dia e o de tantos profissionais. É dia do médico veterinário, uma profissão diversa que vale muito. Vale a minha saúde através das vacinas para a população. Vale a garantia da qualidade dos alimentos lá de casa. E do meu restaurante. Vale a vida dos meus animais de estimação. E muito, muito mais. Uma homenagem do sistema CFMV, CRMVs, ao 9 de setembro, dia do médico veterinário. Médico com V de valor. Médico com V de vida. ZYC 296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia.
Especialista em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea e cirurgia refrativa. Aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavínia The Hospital, referência em oftalmologia para você e sua família. Avenida Tancredo Neves, edifício Salvador Prime, Torre Work, 3º andar. E Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business and Flat, 1º andar, Iguatemi. Telefone 2203-4444. Muito mais informação. Metrópole Mais. 4h01. Estamos de volta aqui com Metrópole Mais. Hoje, terça-feira, a gente conversando aqui com Marcos Barreto, que é gastro, e Walter Viterbo, que é anestesiologista. E a gente está falando sobre... Nem falamos muito sobre dor, falamos pontualmente, né? Mas falamos muito sobre estresse e como vamos lidar com ele. Mas já que você falou da dor, aqui tem uma pergunta. Sim, vamos lá. Cláudia pergunta se o estresse provoca a dor. Aí agora a gente coloca a dor aqui na nossa conversa para entender se tem essa repercussão também. Com certeza. E você já deve ter visto várias pessoas que não tem nenhum problema de coluna, mas tem uma dorzinha aqui nessa região, chamada de ponto gatilho, de nódulo, que eu chamo de síndrome de Atlas. São aquelas pessoas que querem carregar o mundo nas costas, porque elas não dão conta de espremer as esponjas, e às vezes elas têm dores musculares, porque o corpo fica tão contraído, ela não percebe que ela está se preparando para lutar, para fugir, e não tem uma causa de alteração ortopédica. Ela tem dor causada pelo estresse. E aí é como se o nódulo ficasse ali, porque tá tudo certo na coluna. Me explica aí. É a posição que a pessoa toma às vezes? É o não relaxar? Também. Você pode ficar muito tempo assistindo um filme deitado no sofá e não foi por causa de estresse. Sim. Foi uma posição física. O músculo vai responder a um estímulo. Mas no caso específico dessa dor do estresse, você fica travando. Tem gente que tem dor muito na articulação temporomandibular. Sim. Por que você está travando assim? Não sabe por quê. Bruxismo, né? É, mas não necessariamente, às vezes pelo estresse mesmo. Porque ela está sempre irritada, sempre zangada. Quando ela fala, ela contrai aquele músculo, ela parece que vai brigar, que vai bater. E aí, cronicamente, ela acaba fazendo com que aqueles músculos comecem a doer. Então ela tem uma dor que foi causada, né, uma dor psicogênica pela cabeça, não por nenhuma questão física. É, mas a cabeça manda na gente, não manda não? Manda, né? A cabeça é quem manda, né? Então. Existe uma discussão se é a cabeça ou se é o intestino. Certo, é. Aliás, tem um outro cérebro aí ligado a todo mundo. É o segundo cérebro, mas o primeiro eu acho que, apesar de que eu conheço pessoas que pensam mais com o intestino que com a cabeça, viu? Eu concordo, hein? Eu conheço. Nada, no nome mais correto que tem, você está enfesada. Pronto. Zangado. Literalmente, né? Olha, a gente falou de algumas possibilidades de tratamento, inclusive das terapias complementares. E aí, até para a gente entender, quando tem algumas condições crônicas, tem alguns pacientes que já vêm aí, por exemplo, com o uso de diversas medicações ao mesmo tempo, ou que vai ter um diagnóstico e vai precisar ir para as medicações. E aí eu acredito, me corrija se eu estiver errada, que a gente teria aí dois grupos. Aquele que vai, de fato, buscar sempre pelo medicamento e aquele que vai querer se livrar do medicamento. Aqui tem uma pergunta de um ouvinte que tenho insônia há anos, já tomei várias medicações, mas gostaria de um tratamento sem o uso dessas drogas. A acupuntura funciona? Bom, de novo, a gente vai para o embasamento científico. Existem relatos que a acupuntura diminui a adrenalina. Ela vai melhorar liberando a endorfina quando você fura a pele, o corpo entende que está machucando e vai liberar isso naturalmente. Mas não necessariamente a monoterapia vai resolver. Muitas vezes uma paciente dessa precisa fazer o quê? Higiene do sono. Às vezes a pessoa vai deitar 10, 11 da noite, fica com o celular, com a televisão, brigando com o marido, toma um café e está trabalhando preocupado com o dia de amanhã. Não tem remédio que faça ela dormir. Ela precisa de uma higiene do sono. Ela precisa ter hábitos. Se ela vai acordar numa determinada hora, ela tem que determinar a hora que ela vai deitar também. Então não é só medicamento, não é só acupuntura, e sim um contexto geral de higiene, de hábitos saudáveis para o sono. E aí pode ter resultados. Claro que a acupuntura às vezes é necessário, vai ser útil, às vezes é necessário o indutor do sono, às vezes é necessário até medicações mais pesadas para reequilibrar, mas o mais rápido possível ela tem que tirar isso. Porque medicação do sono, depois que acostuma, dá muito trabalho para você retirar. Atenção primária à saúde, doutor Marcos. É possível também, mesmo nesse contexto do paciente, que ele já vem aí com alguns diagnósticos, algumas questões crônicas. Chega aquele que diz, olha, eu quero tentar eliminar esse remédio aqui.
É possível? Que caminhos se tem? Chega, isso é muito recorrente em consultório, né? Justamente por essa atenção e esse segmento contínuo com o paciente, não? Então o paciente volta para a gente várias vezes durante o ano inteiro, então ele tem aquele médico como referência. Então não somente da parte clínica, né? A parte da cardio, a parte da gastro, a parte da saúde mental também. Então a gente tem visto que aumentou muito a incidência de pacientes com transtorno de ansiedade, depressão, e nesse momento a gente vai classificar, individualizar o paciente e direcionar. Aquele paciente precisa de terapia medicamentosa ou não? Acho que o mais importante é dar o start das medidas, como a gente citou aqui, comportamentais. Então, iniciar medidas comportamentais como dieta, atividade física. A gente sabe que é muito fácil, a gente está falando sempre sobre isso aqui, mas adequar a realidade de cada um e, quando necessário, sim, lançar mão das medidas da terapia medicamentosa. É fácil conseguir a adesão do paciente? É Principalmente difícil. nessa Hábito, parte do tratamento que tem aí relação com os hábitos? É difícil, mas aí nossa função com a APS é justamente isso, é ter equipe multidisciplinar na mesma local, né? Então o paciente já sai direcionado para um segmento com psicólogo, com psiquiatra, quando necessário, e com as terapias também no mesmo centro. Então a gente acredita que isso, e claro, aumentando a relação médico-paciente, como eu citei, de confiança, quando aquele paciente confia naquele tratamento proposto por aquele determinado médico, justamente por ser o seu médico da família, ele vai ter uma melhor adesão e um melhor desfecho, interferindo na sua qualidade de vida. No último bloco a gente falou do livro, deixa eu só passar aqui, tem algumas perguntas. Eu vi falando do livro, como podemos adquirir, aqui tem outro ouvinte, está como a campanha do livro Semear, podemos adquirir de que forma? Perguntou Samuel e outros ouvintes aqui. Vamos lá, vai ser lançado no domingo, né? Então até lá, somente mandando um WhatsApp, eu vou citar o número, e você vai receber um link para fazer o pagamento e poder ir lá. Se você quiser ir diretamente ao Shopping da Bahia na segunda-feira ou Shopping Salvador no domingo à tarde, também você pode adquirir lá. Depois ela vai para as livrarias e vai ter o e-book digital também. Ótimo, tá aí, tá dos caminhos. Quando a gente falou, e é constante aqui, todos os especialistas falam, é um aprendizado mesmo, claro que mudança de hábitos é o mais difícil, mas dieta, atividade física e um bom sono. Eles formam um tripé que é fundamental. Mais uma perna seria a saúde mental, que aí depende um pouco mais de outras questões. Mas a dieta é possível, mesmo não tendo muita condição, fazer opções. A atividade física, eu me lembrei que outro dia eu vi um depoimento, achei tão interessante, de uma pessoa que não tem condição nenhuma, e ela falou, não, eu vi algumas coisas na internet e comecei a fazer. Eu uso a cadeira de casa, eu uso a vassoura, e ela melhorou, mesmo, assim, tô me sentindo melhor, tô mais disposta, melhorei. Pequenas atividades, como você disse, vou caminhar, salta 2 pontos antes no ponto do ônibus, anda um pouco, é fácil? Não. A vontade que a gente tem é não ir. Assim como ser preso, a vontade é não ir. Mas é um hábito. É possível construir. O ideal é que seja... na dieta você muda. Sei lá. Vamos falar aqui uma aberração. Toma muito refrigerante. Terrível. Mas toma. Não vai deixar do dia para a noite. Mas vai, em vez de tomar 4, vai tomar 3, vai tomar 2, vai tomar 1. É de pequenas metas, né? Aos pouquinhos, indo ali, mudando um pouquinho aqui e ali. Com muito açúcar, sei lá. É possível. Com certeza, né? Eu acho que a força de vontade, os objetivos, e muitas vezes as pessoas têm os estímulos, né? Tem gente que fala assim, eu vou casar, eu vou para a formatura de minha neta. Eu tenho pacientes que falam assim, meu joelho tem que estar bom porque eu vou dançar essa valsa. E ela aí começa a perder peso, e ela vai mais para fisioterapia, faz acupuntura, e faz bloqueios, e toma os remédios. Então assim, quando você está com o estresse, que é o estresse positivo, você se motiva, toma atitudes saudáveis e muitas vezes depois você começa a ficar num estágio melhor. Mesmo que depois você volte um pouco, não fique totalmente ali, mas também você não volta pro lado ruim. Você fala assim, não, já que eu tomava café com açúcar, vou tomar sem açúcar. Já que depois do almoço eu comia 2 brigadeiros, eu vou comer 1. E aí você vai ajustando, não é ser radical, mas é ter a meta e ir fazendo algo dentro da sua possibilidade. Você falou sobre a dona de casa, isso é muito comum na internet hoje, os vídeos onde a pessoa faz agachamento, onde a pessoa faz alongamento. Tem gente que tem elevador e sobe de escada 2, 3 andares, porque aí você troca o elevador pela escada, é uma atividade física. Então, quando você começa, sempre é difícil, dói, não tem o hábito, mas depois é o contrário. Depois que você tem o hábito da atividade física, ela te chama, vamos lá, vamos. Quando eu não vou para academia, é isso que me incomoda, poxa, eu não fui hoje. Então, isso é importante, você criar um conceito de que aquilo é saudável e depois tornar agradável.
E o corpo você habitua? É fato que o corpo ele vai pedir, quando você entrega uma coisa ali por um certo tempo, olha, depois ele vai dizer, cadê aquilo? Certamente, pro bem e pro mal, né? No uso da droga, o corpo também acostuma, né? A cocaína, as drogas, então ele quer aquilo ali. E também nos hábitos saudáveis. Quando você tem as coisas que são positivas, o corpo começa a te pedir. E a atividade física é um grande exemplo disso. Quando a pessoa está num ritmo, né, de academia que está fazendo sempre, ela sente vontade, ela sente prazer em estar fazendo atividade física. Você falou do estresse positivo. Que estresse é esse? Então, o estresse, que nem eu falei aqui brincando não, de verdade, do divertidamente, que a raiva está sempre no comando meu, ou para muita gente às vezes é o medo, mas a raiva é motivadora, ela não é vista como um sentimento ruim não, viu gente? De verdade, ela é motivadora, ela faz com que você responda. Você sabe, quando eu comecei a escrever esse livro, eu comecei a ler outros livros e também ver biografias, né? E tem obviamente todo mundo conhece a Agatha Christie, né? Adoro! E a biografia dela é fantástica, né? E um dos motivos que fez ela escrever, não sei se você sabe bem a história, mas ela foi casada, né? E aí o cara separou dela, e a mãe morreu, ela ficou péssima, e pegou um trem pro Oriente, aí depois escreveu o livro O Trem do Oriente, conheceu um cara que era... né? Que vê... Passou agora no Egito... Como é que chama? Sim, tô sabendo. Vamos lá. Aquela pessoa que pesquisa múmia, me passou o nome agora. E aí ela disse, poxa, esse cara... Não faz pegadinha como cérebro, pesquisa não. Isso, então esse cara também vai desvendar crime, né? Ele é arqueólogo. Então ela casou com esse cara. E aí ela começou, antes de ir pra guerra, e foi enfermeira de guerra. E ela descobriu venenos, né? Na época que ela foi enfermeira. E ela disse que ia escrever o primeiro livro porque a irmã falou, você não tem capacidade de escrever um livro. Então a raiva motivou ela. Então a gente está falando de um estresse, que é um estresse positivo. O termo eu quer dizer normal na medicina, né? Então eupneico, eu estou respirando normal. Dispneico, eu tenho uma respiração errada. O estresse é quando você tem, por um tempo curto, um motivo. Eu citei aqui no começo, você vai ter um vestibular, você vai ter uma viagem, você tem um concurso, você tem uma meta. Naquele período curto, você vai dormir mais tarde, você vai ter mais ânimo, você vai estar naquele foco e você consegue chegar naquela meta. Isso é positivo. Ou mesmo na hora de se salvar. O leão se soltou no circo, sai correndo, é um eustresse. Qual é o problema do eustresse? É quando ele fica tão constante que o corpo não aguenta mais e aí vira distresse. Então, o eustresse é positivo por pouco tempo. Se ele for por longo tempo, ele inverte e vira doença, vira distresse. E não é fácil. Tem aqui outra pergunta. A gente já fez essa? Só que a gente tá com essas pegadinhas, né? Você ter lido ou não. O vitiligo aumenta por estresse? Com certeza, né? Já citamos aqui, problemas de pele, seja vitiligo, seja psoríase, seja acne, normalmente o corpo é como um vulcão que está entrando em erupção e dizendo, olha, lá dentro tem uma coisa de errado, eu estou informando aqui fora, vá se cuidar. Não é fácil não, viu? Não é fácil mesmo. Existe alguma parcela de má administração? Cadê? Não. Existe alguma parcela de má administração da frustração ou da ausência de autorregulação, nisso que a gente chama de surto? Eu li, não entendi. Eu vou ser bem sincera. Eu entendi. Vamos lá. Então, por favor, me explique para depois você explicar. Ele está perguntando assim, se você não deu conta e surtou. É mais ou menos isso. Veja bem, não é má administração. Eu acho que o surto é aquele momento em que você não é mais capaz de tomar conta dos seus hábitos. Vamos voltar para domingo. Sim. O seu colega da Atena teve um surto e jogou um banco no outro. Ele agora é político. Mas não deixa de ser um grande jornalista de todos os tempos. Ele é político. Ou hoje de manhã nós vimos numa farmácia um funcionário surtar. Naquele momento, ele não responde pelos atos. Ele realmente está doido. Naquele momento, ele perde as estribeiras. Infelizmente, no dia a dia, a gente não precisa estar doido para, às vezes, fazer bobagem. Às vezes, no trânsito, eu tenho visto absurdamente mortes por causa de briga de trânsito. Pessoas que nunca se viram na vida se matam porque um deu fechada no outro. Isso é exatamente aquele momento do surto, que você perde o controle. Então, é uma administração da gestão do seu juízo, da gestão do seu autocontrole. Você tem outro surto, você explode e você vai lá, nunca foi uma pessoa doente, mas naquele momento tem aquele risco de perder a estribeira e fazer uma bobagem eterna. Tem uma pergunta aqui, por favor. Eu sei que o tema hoje não é acupuntura. Quem disse, Luciano? É sim, a gente fala de tudo, da vida, inclusive de acupuntura, porque temos um acupunturista aqui. Gostaria de saber, de Walter Viterbo, se existe alguma contraindicação para se fazer acupuntura. Porque eu sei que ele também é anestesista, anestesiologista, vamos lá. Existe contraindicação absoluta nos pacientes com infecção generalizada, conhecida por sepse. Existe muita cautela no paciente que está usando medicamentos tipo anticoagulantes. Fez uma cirurgia cardíaca, então tem que ver se ele tem algum distúrbio de coagulação para você não furar e gerar uma dificuldade de sangramento.
Existem situações em que o paciente, por exemplo, gestante, você deve evitar usar a eletroestimulação, que é um aparelho que usa junto. A mesma coisa o paciente que tem arritmia, a mesma coisa o paciente que tem marca-passo, a mesma coisa o paciente que tem convulsão. Então existem limitações e existem contraindicações absolutas. É importante e chama atenção, já que você puxou o assunto, que seja tratada por um médico, né, formado, que ele tenha o RQE, e aí com certeza ele vai ter todos os cuidados de identificar o que pode e não pode usar no determinado paciente. Tem aqui ouvinte falando, veja bem, doutor, no dia que soube do casamento da minha filha, eu já engordei 8 quilos só por ansiedade. E o casamento ainda é ano que vem. Nossa. Veja, dá tempo, não dá? Cuidado pra você não ter que fazer uma bariátrica. Pensa no vestido, aí, traça aí a meta, lembra do vestido que tem que entrar, né? Já funciona também. Tem perguntando aqui se a acupuntura trata a depressão. Excelente opção, tá? Como a gente já citou, esse paciente normalmente ele quer se livrar de remédio. E a terapia cognitiva comportamental, a psicoterapia e a acupuntura são grandes aliados para ele sair do medicamento e realmente melhorar. Cadê? Tem um monte, né? Tem várias. No YouTube. Eu fico até perdida. Tá aqui. Walter Viterbo está exatamente correto. Eu faço 35, 45 quilômetros de bike e depois eu nado no mar 1 hora e me faz bem. Quando não vou, fico me cobrando treino. Parabéns, viu? 150 minutos de bike, ainda nada 1 hora no mar, benza, viu? Muito bem. Muito bem. Quando eu crescer, não sei. Eu ia falar isso agora. Eu já não tenho essa meta. Eu já não me estresso, que essa meta Ironman eu não tenho. Não, também não. Não tenho essa... Acho bacana. Mas dou parabéns, com certeza. Nossa, maravilhoso. Tem várias aqui. Vamos lá, aqui também tem anônima, diz que tem psoríase, já tentei várias formas de tratamento, inclusive com comprimido Tecnomet. Mas sempre tenho erupções na pele, já me indicaram azeite de oliva com alho como tratamento natural para passar. Gostaria de saber se há alguma possibilidade de melhora, alguma pomada realmente eficaz para o tratamento. Bom, a gente acabou de citar que a psoríase é um fator causal, né? Uma das doenças que como o Walter citou aqui, de estresse, que o corpo avisou assim, ó, vai explodir. Então, cuidar, né? A gente acredita, assim, nas medidas que são comprovadas, que tem evidência científica. Essa, infelizmente, não é uma delas, né? E ela citou aí o Tecnomet também, que é apenas uma das terapias alternativas, mas que existem outras medidas melhores, né? E claro, associação com as medidas comportamentais que a gente está evidenciando tanto aqui, que eu acho que não isolar a monoterapia. É o equilíbrio, fazer a terapia comportamental e associar as alternativas com medidas comportamentais e, quando possível, essas terapias medicamentosas também. Mas, além de tomar o comprimido, para dar uma amenizada, o que se faz para isso? E a pomada, né? Que perguntou se tem alguma pomada realmente eficaz, algo tópico. Na verdade, para dar aquela acalmada. Eu acho. É bom entender, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, claro. né? Mas assim, essas doenças relacionadas tanto ao autoimune quanto à imunidade, né? Elas têm sempre fatores causadores, têm sempre os gatilhos. Identificar esses gatilhos é fundamental. E o estresse é um dos maiores gatilhos dele, né? Então, assim, a pessoa não tem nada. Esse estresse, a pele vai lá e abre a psoríase, ou piora o quadro que já existe, né? Ou semelhantes outros. Então, primeiro de tudo, é identificar fatores causadores. E os tratamentos são multidisciplinares. Vão desde a parte psicoterápica até a parte realmente medicamentosa. Olha, mas é isso. A gente volta para lá para o começo do programa eternamente. Como faz para não se estressar? Tem até aqui ouvinte que diz, viu? É para você, viu, Zé? Que eu não caio na sua conversa, não. Que os quietinhos são os piores mesmo, que são bombas relógios, a qualquer momento podem estourar, né? É verdade? Não sei. Eu não quero ver se estoura ou não. Se estourar, você avisa fora daqui. Mas eu já vi uma pessoa assim, que tão quietinha, tão boazinha, assim. Você via que não se estressava, não era por qualquer motivo. Mas no dia que apertou, saia. Saia, que talvez seja um desses momentos de surto inexplicáveis. Aqui tem Paulo, nosso ouvinte, ele diz, por favor, peça ao convidado para explicar por qual motivo a acupuntura não é indicada para quem tem arritmia. Não, eu falei que o uso do aparelho, que é o eletroestimulador. A acupuntura em si não tem nenhum problema. Você não pode usar a eletroestimulação. É quem tem arritmia, quem tem marca-passo, quem tem gestação, né? Esses pacientes você não deve usar
o aparelho de eletroestimulação. Que você Vamos coloca as agulhas, de acupuntura, até para as isso. pessoas Então, entenderem na existe prática, né? a acupuntura, pelo nome acu é agulha, puntura é passagem pela pele. Se eu colocar uma agulha na pele, eu fiz acupuntura. Tá explicado. Com o advento da Em tecnologia, qualquer lugar? existem os pontos que É são isso, mas se eu descritos. fizer em qualquer lugar, não, né? Não, existem os pontos que É. são descritos para cada doença, assim como os remédios existem para cada doença. Então, cada ponto de acupuntura tem uma indicação, tem um racional da filosofia da medicina tradicional chinesa. Mas, além da acupuntura, que é colocar somente a agulha, a medicina tradicional chinesa tem a moxa, tem a ventosa e tem a eletroestimulação, que são aparelhos semelhantes ao TENS que usa em fisioterapia, que vão dar estímulos elétricos em correntes que servem para, principalmente, diminuir as dores com a endorfina e a dinorfina que são liberados. Então, esse aparelho, ele é contraindicado em quem tem o uso do marca-passo, em quem tem arritmia e em gestação. É como se você sentisse choquezinhos, né? O aparelho é. É, Como você faz o bota na TENS, acupuntura, vai você sentir, bota, mas você exatamente. sente, Sente o estímulo. o estímulozinho. choquezinho. O que é outra? Tem um que é parecendo Tem a moxa, que é como se fosse um charuto, né? Isso. Aquilo ali é um bastão de artemisia, que é uma planta, e o calor é utilizado exatamente para aquecer nos pacientes que têm, principalmente aqueles pacientes de depressão, aqueles pacientes mais idosos, o padrão de água, o padrão yin, né? Ele não é bom no yang, no estressado, ele é o inverso. Ele é aquele paciente que está muito para baixo, você vai aquecer, você vai dar calor, né? Principalmente nesse ponto aqui em cima do rim, né? Que é um ponto da acupuntura, que depois descobriu que é a suprarrenal, que é exatamente o hormôniozinho do corticóide, vem dali. Então o chinês aquecia aquele ponto e o paciente dava uma levantada, principalmente que ele estivesse muito para baixo. Porque então, corticóide também... é produzido pela gente também. Exatamente, aí você estimula a produção. Que remédio bacana. E ainda dentro desses tipos de acupuntura, eu acho que essa é a que as pessoas mais têm aí o senso comum de entender a acupuntura, é quando a gente vê alguém com uma sementinha ali Pronto, presa na orelha. É acho a que talvez auriculoterapia. Então Vamos tem uma explicar. teoria de somatotopia, que é a parte pelo todo. Você tem a orelha como se fosse o desenho de um neném de cabeça para baixo. Imagina um fetozinho e cada ponto da orelha equivale a um órgão. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando a coluna cervical, tem dor, eu tenho aqui o ponto da coluna cervical. Imagina a cabeça do neném, essa parte aqui é cervical. Então, além de eu colocar os pontinhos de acupuntura no tratamento, quando ele vai para casa, eu vou colocar o ponto da cervical. Se ele tem cólica, se tem alguma alteração, eu vou colocar os pontos. Quando a gente vê aquele assim entupido. Quanto mais problema, semente, né? mais Aquela grave. é o toda caso, tomada né? de semente. Tem gente que é mais esparadrapo do que a orelha, né? Tem aqui, acupuntura emagrece? A acupuntura ajuda você. Quem emagrece é você, né? Então, assim, a acupuntura ajuda principalmente na ansiedade e na compulsão. Existe uma teoria que as pessoas acham, eu vou botar a agulha aqui e aí isso aqui vai fazer eu emagrecer. Não, não é por esse caminho. O que a acupuntura vai fazer é diminuir sua ansiedade e sua compulsão. Muitas vezes a pessoa está comendo como compensação da sua ansiedade. Então, a acupuntura entra muito mais no lado emocional, de equilíbrio, do que em si do metabolismo. Apesar de que ela também está relacionada com melhora do metabolismo. Doutor Marcos, a gente falou muito de prevenção e eu acho que dentro disso, voltar à questão da APS, né, Atenção Primária à Saúde, e eu acho que pensando num contexto até mais macro de saúde, quando a gente começa a olhar para isso, vamos olhar aqui para a base de todas as questões de saúde, de todos os problemas, vamos prevenir, a gente começa a inverter toda a lógica do sistema de saúde, a gente começa a mudar também a cultura do paciente, a cultura dos médicos. Qual é o seu olhar em relação a esse cuidado com a atenção primária à saúde? Sim, com certeza. A gente acredita que de 80% a 90% das principais demandas conseguem serem resolvidas na porta de entrada. Então, isso muda, assim, esse atual modelo de saúde que a gente pratica hoje é marcar. Então, o paciente marca o cardiologista para poder tratar da pressão arterial, marca o endócrino para poder tratar da dislipidemia, do aumento do colesterol, marca. Então, assim, ele vai marcar várias especialidades, sendo que ele poderia marcar um médico generalista, claro, que tivesse essa visão mais ampla e conhecesse, que olhasse o paciente como um todo, não só vou olhar para o paciente como... cortado, né? Isso, assim, aqui é a parte da hipertensão, aqui é a parte da dislipidemia, aqui é a parte da pele. Então, assim, acompanhar o paciente como um todo e, claro, quando necessário, encaminhar ele às devidas especialidades, que nós dispomos de todas as especialidades em nossos APS. Mas a gente acredita, mais uma vez, Sal, que a gente consegue resolver as principais demandas em nossas APS na porta de entrada, com essa visão mais ampla e geral do paciente como um todo. E acaba atuando na prevenção, né? A E gente aí... evita problemas mais complexos. Isso, a APS é justamente isso, essa prevenção. Então, a gente fazer campanhas e protocolos, a gente tem protocolo para obesidade, para hipertensão e para diabetes, então a gente enquadra esses pacientes nesses protocolos que vão ter um segmento específico e diferenciado do que os demais.
Então a gente vai ter um acompanhamento, vai ter uma equipe de enfermagem que vai estar ligando para esse paciente periodicamente para poder ver se ele está fazendo adesão, se ele já retornou para o médico, se ele já controlou aquela diabetes que estava descontrolada. Então a gente vai evitar acompanhamento ativo, internamentos, na verdade, evitar, vai traduzir em qualidade de vida, mas a gente também vai diminuir custo, também visando a operadora, de entradas desnecessárias em emergências e as principais demandas também, hoje em dia em emergências, que a gente classifica como fichas azuis, né, e verdes, no protocolo de manchetes, poderiam ser resolvidas na atenção primária. Então o paciente acaba indo para a emergência para tratar essas crises, na verdade, e aí, citando aqui a parte da saúde mental, muitas vezes também crises de ansiedade em emergências, que a gente fosse diagnóstico precoce em APS e direcionado para o tratamento proposto, teria um desfecho diferente. Quando a gente olha para essa cultura do paciente, essa abordagem, né, da atenção primária e desse olhar do médico generalista que vai ali cuidar desse paciente como um todo, a gente começa a trabalhar também, por exemplo, eu acho que uma visão que veio mudando aí com a prática da medicina, e hoje se fala muito, a gente já ouviu aqui inclusive relatos, ouvinte que liga, eu fui pro médico, não me passou um exame, achei estranho. Então as pessoas vieram numa caminhada que antes se valorizava muito o exame físico, a conversa, que é a anamnese com o médico, isso foi mudando, as pessoas começaram a valorizar demais, obviamente, com a chegada da tecnologia, os exames. Isso meio que criou essa cultura do paciente, de que você ir para o médico, você tem que ter ali um catatal de exames para fazer depois. Esse olhar também preventivo da APS muda um pouco isso, tenta atingir esse aspecto? O próprio nome já chega, né? Exames complementares. Então ele complementa aquela investigação e aquela anamnese do exame físico. A gente sempre fala que o exame clínico, a clínica é soberana, então é o que o paciente tem de sintomas. Nem sempre é necessário solicitar exames. Mas na visão de APS, aqui, o paciente como eu disse, enquadrado em protocolos, e aqui sim, a gente vai ter um custo muito maior na atenção primária, que nosso objetivo justamente é prevenir. Então aqui a gente vai lançar a mão de protocolo de acordo com as comorbidades, de acordo com a idade de cada paciente, e vai fazer exames, mesmo que assintomático, com o objetivo de detectar precocemente determinadas doenças e mudar o desfecho do paciente. Mas isso tudo com base na anamnese, nesse toque, no olhar, que a gente tem percebido que tem faltado. E é o que está faltando, justamente, você pegar e você ouvir, na verdade, né? E aí, mais uma vez, aumentando a relação médico-paciente e essa confiança, e ele vai aderir, sim, ao tratamento proposto. Beth está na linha. Tudo bom? Como vai? Tudo bem, querida. Boa tarde, doutor. Eu sou diabética, cardiopata, tenho artrose, artrite, tendinite, neuropatia diabética. Eu gostaria de saber se a pessoa que é o meu caso é artéria entupida, se pode fazer ventosa. Boa tarde, boa pergunta. Só para lembrar, a ventosa é exatamente um aparelhozinho que você vai tirar o ar, né? E vai deixar aquele vácuo e ela vai fazer com que haja um relaxamento muscular na pele. Então a ventosa, ela não tem nenhum tipo de contraindicação no seu caso. Pode usar tranquilamente e vai ser bastante útil para causar um relaxamento muscular, que é o propósito da ventosa. É individual, mas assim, é indicado para todo mundo? A ventosa, na verdade, como o próprio nome chama ventosa, né? Ele vai se colar aquela ficou muito famoso com o Michael Phelps, né? Exatamente, ele vinha todo marcadinho nas costas. Na Olimpíada do Rio de Janeiro, ele bateu vários recordes e aparecia todo o rosto. O pessoal, o que é isso? Não, eu faço ventosa. Então, divulgou bastante. Ventosa hoje é comprado em farmácia, não precisa ter nenhuma prescrição médica, só pode utilizar. Eu só recomendo, né, e aí eu às vezes questiono até de alguns colegas fisioterapeutas, que há um tempo muito exagerado, e você começa a ter muita isquemia. Eu acho que isso acaba sendo ruim. Eu acho que o bom da ventosa é ter um tempo bem delimitado. Eu, particularmente, utilizo lá no meu consultório, quando eu faço, a ventosa deslizante. Eu não faço a fixa. Sim. Eu coloco naquela pistolazinha, coloco uma arnica para deslizar e faço ela de forma deslizante. Fica vermelho, melhora a circulação e pronto. Eventualmente a gente deixa fixo nos casos que o paciente tem um nódulo maior. Mas normalmente a deslizante ela já é suficiente. Mas tem gente, obviamente é muito comum, deixar a ventosa por um tempo e você vê aquelas marquinhas mesmo de isquemia. A gente está falando de mudanças de hábito e tudo, mas tem os bloqueadores, né? Que muitas vezes são necessários e importantes para quem está sofrendo com muita dor. E tá nesse conjunto aí. Com certeza. Você, quando tem os pontos gatilho, quando você tem o músculo travado, né? Você vai ter dor. E ali vai causar isquemia, ele tem toda uma alteração muscular que não é fisiológica, precisa ser desfeito.
desde agulha de acupuntura, bloqueios com xilocaína, que a gente usa muito comumente na clínica da dor, o apoio da eletroestimulação, o apoio da ventosa e, obviamente, o relaxante muscular, né? Os famosos medicamentos que vão ter ação sobre o músculo para dar relaxamento. Inclusive, vamos aproveitar para explicar aí pro nosso ouvinte a clínica da dor, né? Que tipo de abordagem é essa para quem nunca teve uma experiência? E quando a gente fala assim, olha, clínica da dor, eu vou procurar quando eu tiver que demanda. Muito bem. O nome é algologia, que é algo que não é muito comum, mas algo vem do latim que é dor. Então, o estudo da dor. Ficou mais conhecido como clínica da dor mesmo. Né? E aí é uma especialidade médica nova, na verdade é uma subespecialidade ainda de várias áreas, mas é preciso fazer o curso, ter a residência ou ter via prova de título para você registrar no conselho e anunciar que você é um especialista em dor. Existe um caminho, não é todo mundo que é especialista em dor. E é uma clínica onde normalmente chegava, há muitos anos atrás, aquele paciente que ninguém quer mais, era a UTI da dor. Passou Hoje, por tudo. O cirurgião operou, não tem mais o que fazer, o paciente já foi ali, ninguém resolve, então eu mando para a clínica da dor. E a gente era o último estágio, né? Eu chamava de UTI da dor. Hoje, esses pacientes, eles já chegam primeiro. Às vezes, ele fala, eu vou na emergência, que nada, aquela confusão, um monte de gente, tira o facada do meu lado, eu só tô com a dor, eu vou na clínica da dor. E a gente percebe que, às vezes, o paciente tem até uma dor pequena, uma dor de número 2, 3 em 10, e que ele nem precisaria ir, mas ele já vai para a clínica da dor porque ele percebe que ali ele vai ter as opções da fisioterapia, da acupuntura, do bloqueio, e, obviamente, do medicamento. E, às vezes, até sem um diagnóstico, por exemplo. Porque quando a gente pensa na dor, muitas vezes vem logo em mente a parte ortopédica. Olha, eu vou para um ortopedista, vou fazer determinados exames, vou ter um diagnóstico e aí eu vou saber o que é a minha dor e vou lá na clínica da dor tratar. Muitas vezes o caminho é inverso. Vocês que encaminham para esse diagnóstico? Existe uma troca. Às vezes o ortopedista vai mandar pra gente, às vezes o paciente já pula o ortopedista, já pula a emergência e já vai direto à clínica da dor, onde também é feito, né, toda a anamnese, solicitação de exames e o diagnóstico para nortear qual o melhor tratamento. Vamos lá, tá na hora do intervalo, a gente vai saber como é que anda o trânsito. Quero saber se Luanda vai dizer novamente, não se estresse. Cuidado, não se estresse mesmo, que vai chegando mais perto de 5, 6 horas, o trânsito certamente fica mais volumoso, mas ela vai contar tudo pra gente. Ela que tem fã-clube, viu? Luanda Costa. Vamos lá e depois o intervalo. O trânsito na metrópole. Olá pessoal, volto aqui com mais informações do trânsito para quem está acompanhando o Metrópole Mais. Vejam só, a Avenida Luiz Eduardo Magalhães está congestionada no sentido aeroporto, ali entre a entrada da BR-324 até a entrada paralela. Na Avenida General São Martim, ainda a lentidão no sentido Iguatemi. Nas imediações da entrada dessa mesma rua, a Candinho Fernandes, como eu falei no outro trânsito, até o Largo do Retiro. Em Brotas, a Avenida Dom João VI, a Valdemar Falcão e a Ladeira da Coupe também ainda estão enfrentando alguns pontos de retenção. Partindo daí para a Cidade Baixa, o trânsito está intenso na Avenida Jequitaia, no sentido Paripe, entre o acesso do túnel Américo Simas até o Largo da Calçada. Lentidão também na Estrada da Liberdade, desde as imediações do plano inclinado Liberdade Calçada até a entrada da Rua do Alto do Abacate. O trânsito também está moderado na Avenida Garibaldi, sentido centro, e na Avenida Paulo VI para você que segue para o Iguatemi. A velocidade média varia nas vias aí de 14 a 20 km por hora. Na orla, o trânsito também flui na Avenida Octávio Mangabeira e na Avenida Amaralina. Alguns pontos de retenção na Avenida Oceânica, nas proximidades da Praia de Ondina e também na Avenida Beira-Mar, na Ribeira. Luanda Costa para o Metrópole Mais. Metrópole Mais. Vote nos vereadores que estão com Bruno. Adriano Meirelles, 45321. Me siga nas redes sociais, @Adriano B. Meirelles. Conheça meu trabalho e a minha história. Vote 45321. Carol dos Animais, 45045. Pelo fim das carroças, criação de postos de saúde animal e hospital público veterinário 24 horas, vote Carol dos Animais 45045. Daniel Alves, 45556. Ao lado de Bruno, para continuar trabalhando pela saúde, educação e geração de emprego, vote Daniel Alves 45556. Em 2024, faça sua escolha profissional valer a pena. Venha de nota Enem ou vestibular, com bolsa de até 100% na UniFTC. E sua nota Enem a partir de 2012 tá valendo. É só fazer o vestibular ou usar a sua nota do Enem e concorrer à bolsa de até 100% na UniFTC, exceto medicina. Veja regulamento no site. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br.
Esfriou? Entupiu? O Inoa é logo ali. Espirrou? Tossiu? O Inoa é logo ali. A garganta arranhou? Doeu? Não é logo ali. O Inoa está em uma nova sede, mas continuamos aqui pertinho de você. Venha cuidar das doenças do ouvido, nariz e garganta em um ambiente ainda mais acolhedor e moderno, sempre preparado para te atender. Inoa. Mudamos para melhor, mas sempre ao seu lado. Rua Metódio Coelho, número 55, ao lado da sede antiga, Cidadela. Se Silvano Salles gravou, pai, é porque é sucesso. Salvador, Bruno Reis. Meu prefeito é o cara, é o povo que fala, não pode parar. Ele colou, tem valor. Gente da gente, ele sua camisa e vai continuar. Bora com Bruno, bora com Bruno. Bora que bora que bora com Bruno. Salvador, Bruno Reis. É 44, é Bruno prefeito, nós vamos parar. No mês do cliente VitalMed, quem indica amigo é. Em setembro, indicando um amigo para se associar a VitalMed, você e ele ganham 50% de desconto. É a sua melhor chance de garantir o mais completo atendimento a urgências e emergências médicas 24 horas. Aproveite o mês do cliente e entre para a família VitalMed. Ligue 2202-8686 ou acesse vitalmed.com.br e indique. VitalMed. Antes de tudo, com você. Ouve essa. Na compra de lentes multifocais Varilux nas óticas da fábrica, você leva o modelo da linha superior. E mais, você compra um par de lentes e ganha outro par. Tem quem chame isso de upgrade, mas a gente resolveu chamar de presente mesmo. Compre sua lente multifocal Varilux nas óticas à fábrica, faça um upgrade para uma lente superior sem pagar mais por isso e leve a segunda lente grátis. Óticas à fábrica, Salvador, Lauro de Freitas e Aracaju. Consulte condições na loja. Você viu o que a polícia fez? Realizou a maior apreensão de cocaína do ano em uma operação da Polícia Civil em Irecê. Apreendeu armas e mais de 6.000 munições, além de um carregador de fuzil e quase 30 quilos de drogas. É o governo do estado e as forças de segurança trabalhando com firmeza para combater o crime organizado. Bahia. Governo presente, futuro pra gente. Hoje é o meu dia e o de tantos profissionais. É dia do médico veterinário, uma profissão diversa que vale muito. Vale a minha saúde através das vacinas para a população. Vale a garantia da qualidade dos alimentos lá de casa. E do meu restaurante. Vale a vida dos meus animais de estimação. E muito, muito mais. Uma homenagem do sistema CFMV, CRMVs, ao 9 de setembro, Dia do Médico Veterinário. Médico com V de valor. Médico com V de vida. Chegou a hora de matar a saudade. O Pop-Up Shop está de volta. A nossa feira de moda, variedades, música, gastronomia e muita diversão. Venha conhecer as marcas mais descoladas da cidade e se divertir muito. Anote agora na agenda. Dias 27, 28 e 29 de setembro, das 10 da manhã às 21 horas, na Alameda das Grifes, do Shopping da Bahia, na antiga Forever 21. Vamos esperar por você. Acompanhe tudo no @popupshop_ e não fique de fora. Apoio: Rádio Metrópole, Cenograf, Biro Brasil, Hiper Ideal e Shopping da Bahia. Dica odontológica. Olá, sou Roberta Aleluia, especialista em ortodontia. Você sabe por que devemos corrigir dentes desalinhados e com encaixe alterado? Primeiro, por conta da saúde bucal. Dentes tortos podem dificultar a higiene bucal, aumentando o acúmulo de placa e o risco de cáries, gengivites e até doenças periodontais. Podem afetar também a função mastigatória, dificultando a digestão dos alimentos. A fala e a pronúncia podem ser prejudicadas por conta da dificuldade em articular certos fonemas adequadamente. Além disso, a má oclusão pode predispor a traumas e desgastes dentários. Sem falar na melhora da autoestima com o alinhamento dos dentes. Silvânia Rocha Odontologia. Responsável técnico, doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. É hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. O combate à fome e à insegurança alimentar é minha principal luta. Como nutricionista, atuarei frente a esse problema na Câmara. Fabão 20150, para fazer a diferença.
Não tenha medo da mudança. Chega de perda no transporte, na saúde e na educação. Da comunidade pela comunidade, Missão Santiago, 20127. Vamos fazer saúde? Desejo ser a sua voz na Câmara para fazer saúde. Patrícia Camardelli, 20295. Priorizar a saúde dos seus colaboradores é investir no sucesso e no futuro da sua empresa. Com os planos de saúde empresariais Promédica, você conta com mais de 50 anos de experiência, com 4 hospitais próprios, centros médicos, rede de laboratórios Datalab e rede credenciada. Tudo isso com a administração aqui na Bahia ao seu lado. Ligue 3271-9115. Promédica, muito mais saúde. ANS 3200-811. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia, especialista em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea e cirurgia refrativa. Aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia para você e sua família. Avenida Tancredo Neves, edifício Salvador Prime, Torre Work, 3º andar. E Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business and Flat, 1º andar, Iguatemi. Telefone 2203-4444. Muito mais informação. Metrópole Mais. 4h41, de volta para seguir aqui, finalzinho, o nosso último bloco do Metrópole Mais. E passou voando para a gente continuar aqui falando de estresse, de dor, entendendo principalmente como é que a gente cuida e gerencia tudo isso. Seguimos com o Marcos Barreto, que é médico, gastroenterologista, e também com Walter Viterbo, que é anestesiologista, acupunturista, clínico da dor. E a gente falou de tanta coisa aqui relacionada à dor, estresse. Eu vou voltar já com as perguntas aqui. Tem Vitor, ele quer saber se é possível tratar tendinite ou bursite com acupuntura. Com certeza, Vitor. Obrigado pela sua participação aí. Todas as inflamações, né, elas podem ser tratadas com acupuntura. Por falar nisso, aí já tem gente perguntando aqui também se dá para tratar glaucoma com acupuntura. Aí não. Na verdade, o glaucoma é uma hipertensão ocular, né? O aumento da pressão. Você pode até usar a acupuntura para diminuir sua ansiedade, vai te ajudar de forma indireta, mas o tratamento do glaucoma é com o oftalmologista. É fibromialgia, trata com o quê, hein? Nossa, aí você puxou um assunto importante, tá? Né? A fibromialgia é uma patologia onde a percepção da dor está doente. O nosso sistema de percepção da dor adoeceu e você passa a perceber a dor maior do que ela é, ou dores que não eram para ter motivo. Existe um termo chamado alodínia, que passa um vento e você sente dor. Um estímulo não doloroso gera dor no paciente que tem fibromialgia. E chama atenção também que o paciente com fibromialgia, ele muitas vezes é mal interpretado. Ele fala que tem a dor, mas ele não tem uma causa. E as pessoas desmerecem, desrespeitam. Então, assim, o fibromialgico merece respeito e precisa ser tratado. É importante aí o uso de medicações, principalmente os antidepressivos, né? E muito importante também os bloqueios, bloqueio venoso, que a gente vai usar a xilocaína para ajudar a diminuir essa percepção desses neurônios desse paciente. A terapia cognitiva comportamental, fantástico, e a atividade física. O fibromialgico fala assim, eu sinto dor, como é que eu vou fazer atividade física? Sim. Mas se você não fizer atividade física, você vai sentir mais dor ainda. Existe um termo chamado de mitocondriopatia. A mitocôndria que está dentro da célula, ela começa a adoecer e a célula daquele paciente fica sem energia. A mitocôndria é o que dá energia, né? A bateria da célula. E quanto menos ele faz atividade física, mais as células dele estão doentes e ele sente mais dor ainda. Então tem que quebrar esse ciclo da atividade física, mesmo na água, na caminhada, devagarzinho. Quanto mais o fibromialgico tiver atividade física, reeducação alimentar, síndrome do intestino-cérebro, porque ele é inflamado, precisa também cuidar disso. Fazer a parte de bloqueios e principalmente a acupuntura e os medicamentos. Mas você pode ter um gatilho que desencadeou tudo isso? Então. Ou, assim, porque quando você fala fibromialgia, é difícil você fazer um diagnóstico, porque muita gente... É a percepção da dor, mais do que a própria dor. É você... Aquela dor naquela pessoa, assim, você pegar e bater, é muito mais forte do que numa outra que não tenha. O que pode desencadear isso? Fora o estresse, que a gente já falou aqui. Então, os fatores emocionais, os traumas, estão muito diretamente ligados à gênese da fibromialgia.
Existe hoje a genética, né? Então o fibromialgia está passando de geração para geração e é uma doença que recentemente ganhou muito corpo, começou a ser mais diagnosticada e a população começou a ficar mais adoecida, então você vê isso mais real. Muita gente hoje você conhece que tem fibromialgia, que é uma coisa de menor prevalência na população, mas o fator emocional, um trauma, uma perda de um parente, um fim de um casamento, um desemprego, você tem até do gerente, né, que é assaltado de repente, tem toda a sua vida modificada, uma arma na cabeça, uma família sequestrada. Esses são fatores possíveis de desencadear a doença da fibromialgia, que, de novo, é uma percepção aumentada da dor. A dor pode provocar isso? A própria dor crônica pode ser um motivo. Às vezes a pessoa tem uma artrite no joelho que não causa, e essa artrite vai ficando, e essa dor crônica vai informando para o cérebro o tempo todo, dor, e essa própria dor vai desorganizar o sistema de percepção da dor. Então, toda dor crônica é um risco de aumentar a percepção equivocada da dor. E falando nessa percepção, eu queria, nesse ponto, já há essa dificuldade, né, desse paciente ter essa percepção, e muito se fala, olha, o paciente com fibromialgia, ele tem uma dor que se chama difusa. Muitas vezes ele não consegue referir o local da dor. É isso? E como é que a gente diferencia, para quem está aí ouvindo, uma dor localizada de uma dor da fibromialgia? Então, normalmente a dor localizada, você vai identificar uma causa. Você vai pedir uma ultrassom do ombro, tem dor no ombro e aquilo ali. A fibromialgia é uma dor que vai variar. Um dia dói aqui, um dia dói ali, um dia dói acolá. Eu não tenho motivo, eu acordo com dor aqui no ATM, passou um vento, eu sinto mais frio que os outros, eu sinto também mais dor que os outros. Então, a pessoa tem esse sistema de percepção alterado. Então, qualquer fator álgico será percebido por ele de uma forma maior do que o normal. Aí, por exemplo, esse caso que você deu como exemplo, tinha um problema sério no joelho, de dor crônica, e acabou, de tanta dor crônica, desenvolveu uma fibromialgia. Se ela tratar a dor no joelho, ela passar, é possível que essa fibromialgia diminua também? É possível, logicamente, porque o fator da dor crônica, ele está informando o tempo inteiro lá para o cérebro que alguma coisa está de errado. E essa informação de longo tempo, como a gente falou do estresse, o estresse crônico, a dor crônica, ela vai desestabilizar essa percepção. É como se você dissesse para o porteiro do cérebro, né, disse assim, olha, abra a porta o tempo todo, abra a porta, abra a porta, abra a porta. Ele chega uma hora que ele desorganiza, ele se atrapalha e vai acabar abrindo a porta. Então, essa desorganização começa pela dor constante. Por isso que é importante tratar qualquer dor crônica, porque ela, além de ter o problema da própria dor, ela vai gerar outras dores. E aí você perguntou, e se eu controlar essa dor, eu diminuo? Sim. Se você controla o fator causador, a fibromialgia tende a melhorar, tende a ficar controlada. Não pode arranjar outra no lugar dessa. Vai desencadear de novo. E é mais fácil que isso... Tipo assim, ok, tratei a dor crônica do joelho, fiquei melhor. Fez uma prótese, resolveu o problema. Resolveu o problema, seja, emagreceu porque estava com sobrepeso, e está com a vida melhor. Mas aí a fibromialgia amansou, ela já não sente mais tantas dores, e ela começa a ter problema no outro joelho por qualquer outra razão. E ela é mais suscetível à volta? Com certeza. Ela é uma paciente que já teve uma alteração, então provavelmente a chance dela recidivar essa fibromialgia é muito maior. Tipos de dores, doutor Marcos? Dor crônica, dor aguda, isso é possível também tratar em APS? Qual é o cuidado de vocês com esse paciente que chega com essas queixas, principalmente dores que vêm, que vão? A fibromialgia aparece também muito por lá? Sim, aparece muito, né? E justamente pelo fato de ser o primeiro contato com o paciente já chega com a gente com um histórico prévio, ou já faz tratamento prévio para as doenças crônicas, ou a gente vai fazer o diagnóstico na primeira consulta, quando preciso encaminhar ela para os colegas especialistas. E, como eu mencionei há pouco, a gente dispõe das terapias comportamentais em nossos APS e em clínicas credenciadas também, para poder lançar a mão dessas terapias que mudam o desfecho, né, dessas patologias. Ou seja, identifica e vai fazendo os direcionamentos. Identifica, direciona, trata, né? Esse é o ciclo. Tem mais perguntas? A gente já está chegando no fim. Tem Cristina, começou a me estressar aqui. Vamos falar da parte boa da coisa. Até porque Dr. Walter trouxe aí o estresse. Eu vou fechar aqui com a pergunta de Cristina, que ela pergunta, meu ânimo para fazer as coisas, então, vem do estresse? A motivação, às vezes sim, né? Você às vezes tem uma motivação. Olha, eu preciso passar no concurso, eu vou organizar uma viagem, eu vou organizar o casamento, eu vou organizar uma festa. Eu quero algum método que me estimule a tal fato. Então, aquela meta, ela é estimulada
pelo fator tempo. Olha, eu vou fazer ali naquele prazo. E isso é um estímulo, com certeza. E tem uma coisa preocupante. Tem um ouvinte que acabou de mandar aqui, vou perguntar para os dois, porque, veja, quando eu vejo isso aqui, eu fico tensa. Vem atenção junto. Boa tarde a todos. Há 2 dias venho sentindo uma dor a partir do lado esquerdo do peito, que estende as costas. Quando aperto o local, a dor aumenta e também com alguns movimentos. O que pode sugerir? Eu não sou médica, vai na emergência, meu filho. Né? Tá infartando, né? Primeira Pode coisa que você vai ser. pensar é isso, né? Vamos excluir Pode infarto. ser. Afastar. Lógico. Vamos excluir infarto, né? A primeira coisa que você vai fazer é ir na emergência, fazer os exames, para dizer assim, olha, não é infarto, você tá com gases, você tá com dor muscular. Mas, de novo, diagnóstico de exclusão. Você vai primeiro procurar o que é mais grave, o que é mais importante, né? Ele deu algumas dicas aí de músculo esquelético. Ele citou alguma parte da muscular, que já nos tranquiliza um pouco. Mas sim, a primeira coisa vai ser afastar o mais grave. A síndrome coronariana aguda e procurar um pronto-socorro. E sendo afastado essas causas orgânicas mais graves, a gente vai lançar mão dos diagnósticos secundários. Porque a dor é um sinal, né? A dor é o 5º sinal. É muito importante. Ele é visto, está em livro, né? Ele é o 5º sinal. Ele tem que ser tão importante quanto os outros 4. A frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão e fugiu a temperatura. Aproveitar que a gente falou, eu ia até perguntar outra coisa, mas vou nisso aí da questão relacionada principalmente a dor ser um sinal. E não é incomum, a gente vive uma cultura muito medicamentosa. As pessoas sentem uma dorzinha, remédio. Pode mascarar um problema maior, já que o corpo tá ali, olha, avisando. Essa dor tá vindo, aí ela toma um remédio, passa. Vem a dor de novo. Qual é a percepção de vocês em relação a isso? A automedicação não deve ser feita. Se você vai para um médico, ele prescreve aquilo, ele já tem consciência do seu diagnóstico, ele já fez toda a sua consulta e você vai tratar. Então, eu vou te responder o seguinte: mascarar uma dor é feita toda vez que você tem automedicação. Toda vez que você vai para um médico, ele vai ter a consciência do que deve tratar e não vai deixar você sofrendo, né? Stephanie não gosta de remédio, ela tem alergia. Eu gosto. Não vou mentir aqui para ninguém. Não suporto dor. É uma das coisas que eu acho que realmente tira a gente do sério. Tira a gente do sério. Vê o estresse. Não, mas é absoluto. Então, veja bem, ninguém vai se automedicar de jeito nenhum. Mas tem aqueles medicamentos que você pode perguntar ao médico. Se eu tiver uma dor, o que eu posso tomar? Se eu estiver passando por isso, não estou agora, não está no momento, que é esse atendimento do médico, do primeiro atendimento, do médico de família. Se eu tiver, não vou aqui ligar para você, lhe perturbar, tive uma dor de cabeça, uma dor de estômago, um negócio me incomodou. Eu posso tomar o quê? Já vai ficar ali guardado. É assim? E um outro ponto, não vai precisar, por exemplo, ir numa emergência, se já tem aí uma orientação, e porque qualquer coisa, muitas vezes a pessoa já vai... Se esse já houver um acompanhamento prévio e for um sintoma recorrente já investigado, nesse caso tudo bem. Mas assim, primeira coisa vai ter que investigar a causa da dor, né? Qualquer nova dor, você tem que tratar. Se ela persistir, vamos dizer assim, ela teve uma dor, ela ficou ali, aquela dor, eu tomei um remédio, tal, que ela já vai ter sou que ser acostumado. avaliada pelo médico. Aí sim, não, passou, ok, sigo a vida. Ela persistiu 1, 2, 3, como você falou da síndrome do intestino irritado. Você tem que perdurar isso por mais de uma vez durante um período mais longo. Não é porque eu tive um desarranjo, não é porque eu tô com constipação, não. É porque aquilo perdurou. E depende da intensidade e da frequência, na verdade, desses sintomas, né? E é buscar a causa. Qual o fator causal que levou àquela dor? Aquela dor é recorrente? Qual a frequência daquela dor? Tem acometimento? Tem acontecido sempre? E qual a associação? Acontece toda vez que eu ingiro determinado alimento, ou então que eu vou a determinado local, ou que eu estou em situações de estresse, de ansiedade. Então, identificar qual a causa para a gente traçar qual o melhor tratamento. Obrigada, viu, Gal? Gal tá sempre aqui comigo, me apoiando. A gente acabou o tempo. Isso mesmo, já olhei para você, já olhei para o relógio, tá tudo certo. Agradecer demais a Fátima participação. também daqui dizendo que dor, tira ela do sério. Tira todo mundo. Marcos Barreto, gastro, muito obrigada pela participação. 2 horas foram rápidas, hein? Obrigado pela oportunidade, mais uma vez aqui. Foi muito bom, né? Essa conversa aqui passou tão rápido e espero ter contribuído. Obrigada. Walter Viterbo, anestesiologista, acupunturista, escritor agora, lançando livro. Já está mais acostumado com a gente. Muito obrigado por mais uma vez, que eu sei que é muito difícil para vocês dedicar 2 horas para tirar dúvidas, para conversar com a gente. Eu sempre agradeço demais, porque é muito importante.
Eu que agradeço a oportunidade, sempre parabenizei a Metrópole por ceder espaço para a saúde. Eu sempre falei isso aqui, que eu acho que é muito bacana, é um papel da rádio também. E eu sei que cada vez que você traz um especialista aqui, você contribui com conhecimento para a sociedade. Então, agradeço a todos vocês a oportunidade, né? Estamos lançando aí o Semear Sempre, 12 dicas, um guia bem prático para quem quiser prevenir e tratar o estresse. Muito bem. Stephanie, se antes quiser, mate a gente. Exatamente. Agradecemos demais, inclusive, a companhia de quem está aí do outro lado, vocês que participaram. Ficamos por aqui com o Metrópole Mais. Vem Jornal da Cidade, nossa programação segue. E amanhã a gente está de volta aqui às 3h. Tchau, tchau. Você ouviu Metrópole Mais, com Cristina Miranda e Stephanie Suerdick. De segunda a sexta, das 3 às 5 da tarde. Metrópole Mais. Metrópole Mais. Oferecimento Rita Lavinha Day Hospital, com novas tecnologias. OCT Tomografia de